E a gente conseguiu muito isso na Festa da Misericórdia, unindo Desce o dedinho, eu sei que eu vento. pessoas que estavam perto, Do ar? ficaram mais perto. Depois você desce. Pessoas que estão longe, ficaram mais perto. Vieram outras pessoas, né? Veio Bruno, veio Gessé de vez, veio Cris, veio muitas pessoas. Uma das missões do Exército eu tenho percebido que era unir as pessoas. E hoje é uma alegria muito grande para mim estar aqui. Somos irmãos, vivemos já aí uma trajetória grande. Eu quis contar todo um pedaço dessa trajetória no primeiro podcast, mas o segundo episódio não podia ser sem você. Quero te dizer mais uma vez que você faz parte dessa missão, cara. A missão não é minha, a missão é nossa. Quero realmente que você seja diferente. Se todos os dias eu quero que o Diogo seja diferente, porque eu quero que essa missão seja mais do Diogo. Acho que o Diogo está desperdiçado só tomando conta dos CNPJs. As pessoas precisam ouvir Deus através da boca do Diogo. E não significa que eu estou falando que você está longe, que eu te conheço, sei que você reza. Mas você precisa ser esse farol na vida das pessoas. Mais uma vez nós estamos juntos aqui no podcast. Vai ser fantástico, tenho certeza. Amém. Juntos? Eu não vou falar não, né? Porque Eu tô chorando, pô. O Kaiser, cara. Não, o Kaiser tá diferente. Você tá comungando, né? Com frequência. Você tá porque você não me conhecia. Você tá indo no confessionário com qual frequência? Me fala aí, quase como é que matando o Rossi agora. Você tá numa intimidade bruta. Então, gente, primeiro boa noite, né? Eu quero, né? Eu ouvi essa história do podcast. O Wesley comentou comigo sobre esse projeto, né? A gente tem um tempo muito corrido. A gente conversa pouco, mas a gente, quando conversa, a gente se entrega muito nas nossas conversas. E confesso para vocês que eu tô aqui alegre, muito feliz e surpreso. Eu sei que quando o Wesley pega para fazer alguma coisa, né, o Wesley não faz pela metade. O Wesley é extremamente exigente com aquilo que ele pega para fazer para as coisas de Deus. Eu sei disso, desde quando eu fiz o 11º TLC, o quanto esse cara é enjoado com um tecido dobrado errado. Já imaginava que ia ser algo de fato bem legal, mas fiquei surpreso. Surpreso primeiro por ver toda essa estrutura, surpreso por ter esse contato com o Kaiser e saber que o Kaiser está nesse envolvimento, viu, Kaiser? Eu sempre admirei, né? O Kaiser não sabe, né? Mas eu sempre vi a Camila ali na igreja, na frente, e sempre admirei ali os dois e aquela molecada. Está com quantos? 4 ou 3? E sempre perguntava, né, quem que é esse casal, quem que é esse casal, e a gente foi se conhecendo aos poucos e Deus aproximou a gente. E saber que você tá nessa pegada me faz muito feliz, viu, Caio? Parabéns, cara. E parabéns por dedicar esse projeto. Confesso que o Wesley sabe disso e fala isso toda vez com ele. Meu coração quer estar aqui todos os dias. Por alguma razão eu não tenho conseguido estar aqui todos os dias, mas Deus é muito misericordioso e Deus não cansa de mim. Então eu estou muito feliz, parabéns aí por esse projeto e quero contribuir de alguma maneira, sabe, sei lá como, né? Mas estou muito feliz, ainda aqui satisfeito, rapaz. Estou até nem querendo jantar mais com a minha esposa, não. Vamos fazer 3 horas de podcast. Vou saber que o Bruno tá aqui também, fiquei, né, feliz de saber que o Bruno tá nessa pegada com o Exército, mas a Cris, o Gessé a gente se via, mas a gente não se conhecia. Mas quão grande tem ficado esse projeto, né? E bom, Deus é bom o tempo inteiro, mas é uma honra, é uma alegria, obrigado pelo convite. Vamos falar de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. A cruz sagrada seja minha luz, não vejo o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca concedes coisas. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus próprios venenos. Na hora que você fizer aí, Bruno. Bruno, tá nas suas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã, é um prazer imenso tê-los aqui novamente no nosso podcast do Exército 259 e dizer que estou lisonjeado de estar aqui com vocês novamente e que vocês possam se inscrever no nosso canal Exército 259, se inscrevam, aperte no sininho e seja a ponte dessa misericórdia. Viver não é ter vergonha de ser feliz. Este podia ser o lema do nosso convidado de hoje.
Mas vender água no deserto pode dar errado e se encaixaria melhor com ele. Cara espirituoso, pra cima, quase um showman. Reza na madrugada como se fosse 11 horas da manhã. Administrador de empresa, gerencia inúmeros CNPJs. E ao mesmo tempo parece que isso não seria possível para qualquer um. Rei do açaí, forte no ramo da energia solar, profissional multinível, mais cheiroso que penteadeira de barbeiro. Filho do seu Nelson, da dona Amélia, irmão, pai, esposo, coração gigante que não cabe no peito. Meio enrolado na verdade, custa chegar. Mas quando chega, contagia a todos com sua alegria e espiritualidade. De uma personalidade ímpar, de uma força exemplar de oração. Temos hoje aqui, senhoras e senhores, ele que é o segundo da linha de sucessão do Exército 259, o subtenente Diogo Machado. É isso aí, cara. Ficou top, velho. Rapaz, que é isso, né? Primeiro aí, é muito bom estar aqui, né? Que alegria, que texto bacana, hein? Eu vou fazer um quadro disso aí, viu, Wesley? Que legal, né? O rei do açaí, profissional do multinível. Gente, que alegria, que honra estar aqui hoje nesse podcast como convidado aí do Wesley, do Kaiser. Vai ser uma alegria muito grande poder partilhar, falar de Deus, a gente conversar. Enfim, eu falei com eles que só pode ser 1 hora, mas pelo visto eu acho que vai ser um pouco mais. Um pouquinho a mais, então fica aí. Siga a gente aí nesse canal podcast aí do Exército 259 no YouTube. Marca lá, sinaliza o sininho, porque você não pode perder. Isso aqui está começando. Isso aqui vai ser algo gigantesco que pode transformar a sua vida. Vamos falar de Deus, Wesley? Amém, vamos falar de Deus. Gente, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Exército 259. É uma alegria, uma satisfação estar aqui. Hoje o dia vai ser histórico, né? Os 3 primeiros episódios do podcast eu tenho certeza que serão históricos. E hoje não podia ser diferente nesse segundo episódio, trazer ele, né? Meu irmão, meu brother, meu parceiro, meu padrinho, meu afilhado, meu amigo, Diogo Machado. Mais outras coisas também. O cara, né? Que acreditou nesse projeto, acreditou na oração, o cara que me alivia, que deixa eu descansar pelo menos uma vez por semana. O cara que reclama de tudo, que é enrolado. Acho que o texto foi fantástico. O cara que não vem, demora a vir, mas quando chega, tem uma energia contagiante. Cara, eu louvo e agradeço a Deus pela graça, pela oportunidade de ser seu amigo, poder dizer assim, cara, eu sou amigo daquele cara. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença, obrigado por você estar aqui conosco. Nós vamos juntos aí, ao longo desses minutos, falar de Deus e reviver algumas histórias. Muitas histórias, marcantes. né? É isso aí, cara. Rapaz, eu quero já falar uma coisa aqui, gente. Vocês vão nesse episódio de hoje ver aí umas tosses ao fundo. É isso porque aí. a gente tá aí, cara, mudou o clima agora aqui na cidade e a gente hoje tá muito gripado. Os 3 estão gripados, então vai ter uma tosse, mas a gente não podia desmarcar a gravação hoje. O Diogo vai viajar. E o Diogo aqui já é difícil, viajando é mais difícil ainda. Então eu tenho certeza que vai ser, maravilhoso. Com tosse ou sem tosse, vai ser incrível. Incrível, não Nós tem vamos colocar problema. uns memes no Melagrião aí. Tá louco. Falta de remédio não é não, meu amigo, porque eu vim chupando pastilha de laqui, mas o negócio que Deus quis que fosse assim. Então vamos fazer desse jeito. Quem sabe parece um patrocinador de uma farmácia para colocar aqui. Olha aí, ó. Né, cara? Um medicamento, xarope. Quem sabe? Tem algum remédio A aí, gente né? não é o Padre Assis, a gente aceita patrocínio, cara. Tudo no seu tempo, no seu momento. Vamos aproveitar a vibe. Xarope Vick corta a tosse pela raiz. Cara, deixa eu te falar, nós estamos aqui quase com Rei Midas. O cara, tudo que ele toca, vira ouro, um alquimista. Já deve estar imaginando como fazer A dinheiro. dificuldade maior dele é saber quantas empresas ele tem, né? Quantas empresas ele tem? Gente, Rapaz, eu não tenho nada, quem tem é Deus, só administra, amigo. Só administro, mas não tem nada não, quem tem é Deus, só Isso é na administra. hora que a Polícia Federal chega é assim mesmo. Nada é Jesus meu. amado. Vamos falar de Deus, vamos falar de Exército 259. Muda de Vamos assunto. falar um pouco dessa história que começou em cima da bicicleta quando o Wesley veio conversar comigo. Você lembra disso, amigo? Lá no Bituruna, a gente pedalando, você virou e falou assim, Diogo, tô com um projeto assim, assado. Falei, Jesus, mais um. Gente, o Wesley é assim, tá? O Wesley, quando pega um projeto para as coisas de Deus, Jesus amado. Eu lembro do meu 11º TLC, que o rapaz tomava conta de tudo. Ele queria ser o faxineiro do retiro, ao
pregador do retiro, organizador do retiro, ele olhava todos os detalhes. E eram os mínimos detalhes. E tá aí hoje, Exército 259, com mais de 3 anos? Mais 2 anos e 9 meses. 2 anos e 9 meses, já 2 festas da misericórdia, a última, um estrondo com Dunga. Com Dunga, segunda com Quantas Santos. pessoas? Mais de 1.000 pessoas nessa segunda Mais festa. de 1.000 pessoas. E já estamos aí negociando para a quarta edição, né? A terceira presencial. E se a gente acha um lugar bem grande aqui. E começou, ele me falou desse projeto pedalando. Nunca mais pedalamos, né? Cara, nunca mais pedalamos. Na verdade, por isso a satisfação e alegria de você estar aqui. Na verdade, a inspiração da misericórdia foi em Montes Claros. Montes né? Claros. E aí, Diogo, no primeiro episódio, eu disse assim, ô cara, vai ser legal hoje por causa disso. Você já viu que ele já atropelou. Não, ele já tá nosso te programa aí. entrevistando. Ele já tá entrevistando, já tá Ele dando já conta. tirou a elevação. Ninguém vai mexer com meus assuntos, não. Ninguém vai- Eu vou comandar Eu esse vou negócio. comandar esse negócio. Vai- Um podcast é Eu bate-papo. já ia perguntar assim, bichinho, os passarinhos lá da sua infância, que você Não, vamos- tinha um monte de vamos passarinho. fazer um Eu queria Você já saber como é que você descobriu esses passarinhos. Vamos fazer um ponto de vista Cara. nessa história, mas é só para ilustrar esse Vai lá. início. No primeiro episódio, Diogo, eu falo muito disso, cara. Eu falo da nossa trajetória em Montes Claros, a gente vai pincelar isso. E aí eu usei, eu acho que uma fala até muito pesada para quem não conheceu a história. Eu disse que Montes Claros foi financeiramente uma tragédia para nós. Criamos até uma frase. Criamos até uma é? frase. Bolso vazio, coração cheio. Oh, que legal, Mas rapaz. espiritualmente- Resume o Montes negócio. Claros. Resume Mas a história. espiritualmente, para nós dois, foi algo extraordinário. Montes Claros. E uma das coisas extraordinárias que a gente experimentou em Montes Claros foi essa devoção da misericórdia. E hoje nós estamos com o Exército 259. Vamos falar disso. Mas a gente queria ir lá atrás, cara. Então volta. Queria falar do Vamos lá. Diogo, filho do Sonelso, da Dona Amélia, irmão do Thiago, da Keila. E aí, cara, sua infância, Diogo? Você sempre foi um menino de igreja, cara? Você sempre andou, catequese, rezar na igreja, rezar o terço. Você sempre foi um cara de igreja? Amigo, vamos lá. Então, graças ao bom Deus, a minha família sempre foi uma família de caminhada, né? Desde a minha avó, ministra, participa, né? É membro do apostolado da oração. Aí veio meu pai, né? Com essa herança também da minha avó, participa também, sempre participou da igreja. E desde muito novo eu tive essa educação, essa catequese de estar participando das coisas da igreja. Né? Primeira comunhão, enfim, todo aqueles passos que a gente, que tem ali um pai e uma mãe que nos quer direcionar as coisas de Deus, nos pede para participar, nos sugere e muitas vezes obriga a gente a fazer, né? Primeira comunhão, crisma, etc. E eu tive uma infância assim. Eu fiz primeira comunhão, me lembro que eu era muito... Eu já pensei em ser padre, Wesley. Que isso, essa história eu não sabia. Sério, antes eu falava que com 15 anos eu ia parar de estudar, isso é fato. Eu ia parar de estudar e ia para o seminário. Eu tive uma infância em que eu participei muito da igreja, participava mesmo, catequese, dos grupos de jovens, etc. Morava lá no bairro São Pedro, vivi a minha história lá no início, no bairro São Pedro. E aí, com cerca de 15 anos, eu pensava em me tornar padre. Mas aí a gente ficou adolescente, a gente vai ficando adolescente, vai conhecendo outras coisas da vida. Já até imagina a fila da comunhão. Capitão Pix ou dinheiro, irmão? Não tinha Pix na época, cara. E aí eu tive, sim, essa infância. Eu lembro que lia muito Salmo, livro de Salmos, enfim. E aí, com 15 anos, 16, ao invés de ir para o seminário, eu tomei uma outra direção. A gente fica adolescente, começa a conhecer outras coisas, e aí eu comecei a experimentar um outro lado da vida, né? Que foi festa, foi balada, enfim. Mas tive uma vivência, sim, uma infância na igreja, e graças a Deus, tá? Porque teve a outra fase, depois dos 16, 17, que se não fosse essa vivência, nós vamos falar aqui sobre isso também, adolescência. Você que manda. Vamos entrar É, nisso aí. Nós estamos só chegando na puberdade ainda. Jesus amado. Então, mas vai ser curto, porque não tem lá tantos anos assim, pô. Mas Só o no- caminhão já rodou muito. A quilometragem é alta. Essa parte é interessante da infância, cara, porque eu tenho o privilégio de conhecer a Dona Amélia e o seu Nelson, né? E o seu Nelson é um cara espetacular, cara. Um cara que reza, é um homem de missa todo dia, é um homem que não começa a trabalhar sem rezar. Então, assim, eu tenho certeza que ter sido criado nesse berço foi fundamental. A nossa geração foi uma geração muito privilegiada, né, Diogo? Nós experimentamos algumas loucuras da vida e nós vamos falar disso, porque é importante falar
Boca de Mucela. Boca de Mucela. Que Santa Faustina foi, antes de ser Faustina, ela foi o quê? Helena Kowalski. Helena Kowalski. Então é importante trazer a história de pessoas Põe comuns 5 pontos pra mim aí, que eu para acertei. uma vida de santidade. Então a nossa geração foi uma geração privilegiada porque a gente teve pai e mãe que nos educou na igreja. Na igreja. E isso foi importante. Eu sei que isso para você foi. Para mim, sem sombra de dúvida, o caráter que eu tenho hoje é graças à formação, principalmente religiosa, que os meus pais me deram. Então, um abraço, tio Nelson e a tia Amália, que tem, Amélia, que tem certeza que está nos assistindo. Rezou muito, viu? Rezaram, oraram muito. Foi pouco, não. Principalmente na fase 2, né? Essa foi a fase 2, Diogo. E a fase 2? Então, aí foi a fase 2? é uma parte bem densa, mas é importante falar isso até mesmo porque que vem a fase 3, né, amigo? É o que a gente vive hoje. A fase 2 foi que eu cheguei lá com meus 15, 16 anos, escola, menininha, puberdade, juventude, adolescência, juventude. E aí eu comecei a distanciar. Naturalmente comecei a distanciar, comecei a participar de festa ali, festa aqui, enfim. E aí eu cheguei... Cara, o Diogo foi modelo, cara. Já. Inclusive, Sabe Não na parece, mochila? não. Caixa 2? Não parece, não? Tem uma foto do Diogo, Que cara, isso, que rapaz? Deus curou o Diogo. Quem viu o Diogo hoje vê aquela foto... Era um texto disso aqui? Rapaz, nasceu outro em volta. Outro Diogo em volta. Mas o Diogo era modelo, cara. Cabelos longos. Já fui. Já tentei levar essa vida, mas não deu certo, graças a Deus, né? Não deu certo. Mas enfim, acabou que me direcionou a Eu outras também coisas. já fui modelo, já saí na Globo Rural. Saí essa revista tudo aí já. Esse é o Boca de Mucela. Mucela. Por que é Boca de Mucela? Vamos fazer um Longa parênteses aqui. história, vai ter um podcast só pra contar isso aí. Só falar a história do Boca de Mucela. Vai. Mas enfim, amiga, aí cheguei a viver essa vida, enfim, conheci aquilo que todo jovem não minto, né? Todo jovem que segue esse caminho conhece. Bebidas, drogas e etc. Cheguei a ser até proprietário de uma boate aqui na cidade. Então foi uma vida bem intensa, não vou delongar isso aqui, porque senão vai durar muitas horas esse podcast, mas cheguei a ser dependente químico, né? Fui dependente químico durante alguns anos, experimentei cocaína, graças a Deus não experimentei crack. Eu falei isso para poucas pessoas, tá? Inclusive quando eu vivi, né, aquela experiência no 11º TLC, que foi lá que veio a minha conversão de fato, 2011, em que o Wesley estava lá conduzindo e foi onde começou o nosso relacionamento, a nossa amizade. Meu pai não sabia, ou sabia e não tinha me contado. Então eu cheguei a viver essa experiência, fui dependente químico durante alguns anos de cocaína, bebidas nem se falava, festas e baladas era todos os dias praticamente, e quando fui proprietário de boate, você já imagina o caos que isso virou. Mas enfim, vivi uma vida complicada, mas sempre buscando algo que faltava em mim. Por quê? Porque eu vivi uma experiência lá atrás que aquilo me incomodava. Era impressionante, amigo. Por isso que eu falo que é muito importante a educação na infância com a vida religiosa. Porque se eu não tivesse tido aquela educação lá atrás, se eu não tivesse tido aquela experiência lá atrás que meus pais, entre aspas, me obrigavam a participar, a viver nas coisas da igreja, talvez eu teria tido uma vida sem direção até hoje, ou talvez nem aqui estaria hoje. Então, os excessos nessas baladas e nessas festas, algo me incomodava. Sabe aquela voz lá no fundo que fica falando e você não sabe quem é que está falando? Isso era importante. Eu percebo hoje que isso era, de fato, educação lá atrás. Que eu entrava nesse conflito. Então, teve momentos dessas experiências que eu vivi que eu evitei alguns excessos, exageros, que colocariam a minha vida em risco por causa disso. Então, você que é pai, você que é mãe, uma dica. Coloque seu filho para participar das coisas de Deus. Coloque seu filho para ir para a igreja com 5, 6, 7 anos, enfim. Obrigue se necessário for, porque isso pesou, isso foi vital naquele momento difícil, que eu costumo dizer, né, as noites escuras da minha vida, que foram bons anos, tá, amigo? Costumo dizer que isso começou por volta dos 16, 17 anos e foi até os 28 anos. Então a gente está falando aí de quantos anos? Quase 10, 12 anos. De balada, de festa, de rock, de cocaína, de drogas, de tudo que você imaginar. Enfim, não vou entrar em detalhes. Mas tinha esse freio, tinha essa voz, tinha aquele consciência incômodo. sempre pesava, né? Pesava. Sempre, e principalmente naquelas loucuras. Tipo, tô na balada aqui hoje, balada tá péssima, 2 horas da manhã, vamos lá pra Patinga? Louco, transtornado, de droga e pega carro e estrada. E ali eu freava em muitas situações.
Então, por quê? Porque isso era essa origem, essa raiz de igreja, de caminhada, que eu tive lá atrás na infância. Mas foi basicamente isso, né? Isso foi um pouco da minha história. Mas Deus misericordioso. Diogo, nós estamos falando aí, cara, da fase 2. Fase 2. Esse é o nome, né? Fase 2. Fase 1 foi a infância, fase 2 é essa fase da adolescência aí, cara. Eu te conheço, né? Eu te conheço, eu sei de todas as histórias. E, cara, pra mim tem quatro pontos na fase 2 que são muito importantes. Eu queria muito que você falasse disso. Primeiro ponto é a overdose. Você teve uma overdose e você quase morreu. Sim. Segundo ponto é a Isabela. Né? De toda essa... Eu acho que de toda a trajetória que eu te conheço, de toda a coisa ruim dessa fase 2, duas coisas boas que aconteceram é a sua conversão e a Isabela, né? Que é um fruto disso. Nós vamos falar dos seus filhos. O ponto 3 da fase 2, cara, é a sua experiência com o TLC, a sua conversão. E eu me emociono agora de lembrar, cara, nós estamos vivendo aí a novena de Pentecostes, e eu me lembro agora como se fosse hoje, o momento da infusão do Espírito Santo no domingo de manhã, quando você foi tocado, aquele cavalo daquele homem lá, experimentando o amor de Deus. E me lembro disso, não sai da minha mente. E o quarto ponto, cara, que eu acho que é fundamental para a fase 3, a Juliana Pimentel. Então eu queria que nessa fase 2 aí você falasse da overdose, da Isabela TLC, do TLC, domingo, né? E da Juliana. Você embarcou no TLC, foi no auge do seu... Foi uma condição, foi um pedido da Juliana. É muito legal isso, é muito legal, né? Muito legal. A história é muito bacana. A Juliana exigiu para retornar ao namoro, e eu não gostava da Juliana, mas eu via na Juliana foi a primeira pessoa que eu contei que eu era dependente químico, eu era viciado em cocaína. Eu não conseguia contar pro meu pai, eu não conseguia contar pro meu irmão, porque eu tinha medo ali de um ato ali, né, sei lá, de agressão, de... Vergonha também, vergonha, né? E aí eu contei pra ela, e foi muito legal essa história, porque quando eu contei pra ela, eu contei naquele chat, nossa, você vai falar a minha idade agora. Uou. Não, galera, então assim, não. MSN, mano. MSN aí. Mesma época. Não, o UOL foi um pouco antes, não? Não sei. Enfim, e aí quando eu contei pra ela, engraçado que ela saiu pra resolver alguma coisa, a mãe dela chegou e leu, e a mãe dela contou isso pra mim no dia do nosso casamento. Que ela sabia. Que ela sabia. E a mãe dele, a Juliana, enfim, é muito legal. E vocês não tinham relacionamento nenhum? A gente namorava, terminava, enfim, era uma loucura. Eu não tinha sentimento de amor pela Juliana, mas eu vi nela uma possibilidade de ajuda, de socorro. Foi mesmo isso que eu enxerguei, porque a Juliana estava na caminhada de igreja, eu via nela uma menina boa, uma menina de família legal, eu precisava daquilo. Né? Eu não precisava de mulher de balada, de rock, enfim, precisava daquilo. Então eu aproveitei isso e tentei, né, tirar algo pra minha vida ali, pra me ajudar naquele momento, que era a pessoa que eu, poxa, não tenho vergonha pra contar, não é nada minha. É apenas um namorinho, vai, vem, enfim. Mas vamos lá. Primeira coisa, overdose. Então, foi em Patinga, amigo, né? A gente saiu daqui de Valadares, transloucos, eu e um grupo de amigos, e aí a gente tava tendo em Patinga aquele Vale Folia, né? Vale Folia, não sei, nem lembro a época, o nome. Tinha lá em Patinga, tipo um GV Folia. E aí a gente foi pra lá, 3 horas da manhã, e tinha uma turma lá, porque aqui tava fraco, muita gente já tinha ido pra lá. Eu já saí daqui meio acelerado, coração bem tenso, já cheirado algumas fileiras de cocaína, tomado algumas doses de uísque. Pegamos estrada e fomos pra lá. Chegou lá, a galera tava lá no hotel, nós subimos pro hotel e a galera já tava usando também tudo que tinha que usar, né? E aí embarcamos nessa vibe. E ali nós ficamos ali até boas horas. Algumas horas depois a gente foi pra esse show. Não, aí passamos o dia inteiro. Isso foi de sexta pra sábado. Passamos o sábado inteiro ligado, acordado. Saí daqui 2, 3 horas. Passamos o sábado inteiro nesse hotel. Churrasco, bebida, mulherada, droga. E no sábado à noite fomos pro Vale Folia. Virado, sem dormir. Chegou lá, rapaz, de repente comecei a passar mal. Senti um calafrio, uma coisa louca. Um amigo olhou pra mim e falou: rapaz, você tá verde. Eu fiquei muito ruim, coração acelerado demais, enfim, comecei a ter esse princípio de overdose. Primeira coisa que eu pensei, eu vou pro hotel, mas não conseguia chegar no hotel. Na hora que eu cheguei no cara do táxi, o cara falou: não levo ninguém não, viu? Que eu tava numa situação bem complicada, eu não tava bem. Mas o segundo cara do táxi me levou pro hotel. Eu falei: cara, me leva pro hotel, tô no Panorama. Aí me levou, chegou no hotel, joguei minha carteira da Unimed, né, plano de saúde, inclusive podia patrocinar também, né, vamos aproveitar aqui que nós falamos. Panorama. Aí, ó, o Panorama também pode patrocinar.
E aí tentaram chamar a ambulância não vinha, ambulância, eu mandei ligar para uma amiga minha, essa amiga minha chegou lá, Charlene, inclusive quero agradecer, hoje mora no Canadá, madrinha nossa de casamento. Charlene morava lá em Patinga, foi caloura minha aqui na Univale, e aí levou para o Márcio Cunha mesmo. Chegou lá no Márcio Cunha, eu desmaiei, apaguei. Eu vivi algumas experiências nesse desmaio, né? Nesse descanso ali, em que eu tive 3 momentos. Nesse momento que eu fiquei apagado, não sei se foi sonho, mas enfim, foi Deus falando comigo. Eu tive um momento em que eu tinha sofrido um acidente, eu estava morto numa sala e estava tendo meu velório. Eu só consegui enxergar por cima o meu velório. E meu irmão tentando entrar no corredor desesperadamente, brigando com meu pai. Deixa eu bater nele e tal. E meu caixão lá, estendido, eu morto. Eu avisei ele para parar de fazer essas coisas, para sair dessa vida e tal. E aí eu tive um outro momento, foi momentos ali, relapsos ali, quando eu estava dormindo lá no Márcio Cunha, enfim, que eu estava andando naquelas montanhas-russas, né? E aí tinha uma pessoa do meu lado, só que eu não conseguia virar. Tudo muito escuro, só via o carrinho e tal, e eu olhei, eu não conseguia virar, e tinha uma pessoa do meu lado falando comigo. Olha, você tem que sair dessa vida, sua vida está desse jeito, é uma montanha-russa, etc, etc, etc. E a terceira experiência muito forte, que foi muito viva a terceira experiência. Eu estava deitado no Márcio Cunha, numa maca, e aí tinha uma outra maca de um senhor, que de repente ele levantou, com cabelos compridos, e falou: meu filho, você precisa sair e parar de viver essa vida sua. Foi essas experiências que eu tive. E ali a Juliana estava nesse Vale Folia, ela descobriu que eu tinha passado mal. Aí a Juliana chegou lá e voltou comigo. Mas antes a enfermeira, quando eu acordei, a enfermeira falou: meu filho, você usou muita droga, né? Eu falei: usei bastante. Ela falou: pois é, porque você estava de repouso, seu batimento cardíaco estava com mais de 130. 140 de repouso. Estão acelerado, parecia meu coração ia sair do peito. Ela falou: olha, se você não tivesse, na época era atleta, tá, Kaiser? Na época não tinha essa estrutura hoje aqui, robusta, forte, não. Eu era um cara atleta, tinha uma certa musculatura, mas mais magrinho, né, amigo? Pesava meus 85 quilos. Isso era fitness. Fitness, pedalava, academia. E ela falou: olha, se eu tivesse um condicionamento bom, você não teria aguentado isso aqui. Foi pesado. Custaram me acalmar. Não sei o que usaram, não sei que enfermeiro que deve ter usado. Ah, cara, deve ter feito aí um Ampliquitil, um Aldolzinho. Desincentivando o povo aí. Enfim, e aí voltamos de lá pra cá e essa experiência marcou. E ali eu já começou a pesar essa vida louca, né? Essa vida maluca. Foi onde eu conversei com a Juliana, né? E ela começou a me ajudar, tá? Então foi essa situação dessa overdose. Esse princípio de overdose, né, não chegou a ser. A segunda coisa foi a Isabela, né? A Isabela nasceu realmente nessa fase 2. A Isabela nasceu em 2003, eu estava numa vida muito acelerada, muito maluca, festa, balada, rock, drogas e etc. Mas por eu ter tido essa educação, por eu ter tido essa experiência lá na minha infância cristã, eu sempre tive essa responsabilidade de pai com ela, mesmo sendo muito novo, eu tinha 18, 19 anos. Mas por quê? Porque eu tive essa educação, esse direcionamento. Isabela é sua filha mais velha, né? mais velha. Eu tive um relacionamento com a mãe dela, eu era jovem, a mãe dela também, enfim, engravidou. Né? Alguns amigos chegaram e falaram: aborta. Poxa, eu tinha 18 anos. A mãe dela tinha 20 e poucos, a mãe dela estava morando no Rio, fazendo artes cênicas, prestou uma carreira muito legal na vida artística, enfim. Mas a gente, por ter esses princípios, esses valores... Mas foi uma fase ou foi um momento? Aconteceu? Não, a gente chegou a namorar. Ah, tá. Né? A gente teve um relacionamento, enfim, e aí engravidou. Mas foi um fato. E aí muitas pessoas falaram isso: poxa, aborta. E eu 18 anos de idade, numa vibe muito legal, né? Como jovem, carro, festa, balada, bonitão, enfim. Nós não, né? Não tomamos decisão de maneira nenhuma, tanto eu quanto ela. E aí, mas graças a essa educação lá atrás, Diogo, sempre tive muita responsabilidade com a minha paternidade junto à Isabela. E a Isabela ajudou a frear essas loucuras. Diogo, você parou de viver isso? Não. Continuei, mas com menos intensidade, porque já tinha todo final de semana ela estava comigo, né? Eu e a mãe dela, a gente acabou o relacionamento, então eu ficava o final de semana com a mãe dela, o final de semana comigo. Praticamente quase todos os finais de semana. Às vezes a mãe dela viajava, ficava comigo uma semana inteira. Então eu tinha essa responsabilidade com a ajuda dos meus pais e etc, dos meus irmãos. Eu era jovem, tinha 18 anos. Mas nunca fui aquele pai responsável. Mas por quê, Diogo? Você me pergunta. Por
causa da educação lá atrás, por causa dos princípios, dos valores cristãos, que eu vivi até meus 15, 16, 17 anos. E eram muito intensos. Meu pai era de muita igreja, meus avós. Ixi, era igreja o tempo inteiro, graças a Deus. Cara, louvado seja Deus. Por isso que eu toquei nesse ponto da segunda fase, porque não abortou. Graças a Deus, Isabela está aí hoje, cursando medicina. Vai ser psicologia. O namorado tem medicina. Mora fora, né? Uma menina incrível, tá, mesmo. Mesmo diante de tudo isso, a gente conseguiu passar para Isabela essa vida cristã, essa espiritualidade, essa vivência de igreja. Você lembra, a Isabela no TLC tinha até camisa, ela era novinha. Ela me acompanhava no TLC. E hoje mesmo a gente tendo, né, eu e a mãe dela não tendo um relacionamento, né, enfim, ela conseguiu absorver, é uma menina incrível, uma pessoa fantástica, uma menina maravilhosa. Diogo, fase 2, overdose, Isabela nascendo, e aí nós temos os outros 2 pontos da fase 2 que se interlaçam aí, né? Juliana, que foi essa ponte para que você saísse aí dessa vida louca, te apresentasse o TLC. Como é que foi isso aí, cara? Como é que foi? Amiga Juliana, eu falo isso, ela sabe, eu não fico com raiva. Quem está escutando não precisa ficar com raiva, tá? Isso aí era tranquilo no nosso relacionamento. A Juliana tem essa consciência, a Juliana sabe isso, eu já falei isso com ela. A Juliana nunca foi a menina que eu sonhei para ter como esposa. Nunca foi, em termos de estereótipo, em termos de físico. Eu sempre fui um cara que, poxa, queria mulheres loiras, namorava com mulheres loiras, etc. Coisa de adolescente, de jovem, pô. E aí, de repente, Deus me manda uma menina magra, morena, do cabelo comprido, preto. Mas aquilo, né, amigo? Hoje a gente entende que não é a nossa vontade, né? Exatamente. Não é a nossa vontade. Então, se você que tá aí, ó, busca a vontade de Deus. Ela é melhor, com certeza. E aí eu conheci a Juliana na minha boate. Olha que loucura. Um dia do meu aniversário, apareceu essa menina lá e eu brinquei com um amigo meu que estava lá do meu lado, que conhecia ela. Falou, com essa aí eu caso. Brinquei. E a gente começou a ter uma certa amizade. Eu estava naquela vida acelerada. E aí, mas não queria nada sério. Tava ali, né, querendo ficar. Não sei se é isso hoje, é isso ainda? Nem sei se é isso mais. Tem tanto tempo que eu não fico, que eu não sei nem se ele mudou. Vocês estão tudo bem. Todos estamos idosos, né? Graças a Deus. Antes vocês me chamavam assim, tem um rapaz aí que veio olhar o seu computador, hoje liga assim, tem um senhor aí, que isso, que velho. Vai rindo agora que tu, pô. E aí, amigo, com essa relação, essa amizade. E aí a gente namorava, enfim. E a Juliana, mas a Juliana sempre muito carinhosa, menina de igreja, menina que queria algo sério. E eu precisando daquilo, né? Eu precisando de uma pessoa assim do meu lado. Eu consegui enxergar isso. Deus conseguiu tocar meu coração a ponto de, mesmo não gostando a princípio dela, falando, eu te amo, nada, enfim. Acho que eu demorei meses para falar isso com ela, nem lembro mais. Eu precisava ter aquela pessoa do meu lado. Se seria para a gente ter um relacionamento, não sei. E aí, nessas loucuras de namorar e de terminar, teve um certo dia, a Juliana já sabendo que eu era dependente químico, eu já tinha contado para ela, e ela me ajudando nessa caminhada. Eu me lembro uma experiência em que a gente tinha combinado. A gente sentou, eu contei pra ela, falei, e aí, como é que a gente vai fazer? Como é que eu posso te ajudar? Eu falei, não, toda vez que bater vontade de cheirar cocaína, eu posso te ligar? Ela falou, pode. Então tá bom. Ligou toda hora, então. Comprou um 81 anos. Deu 81 anos. Ainda bem que eu não ligava todas as vezes, porque eu queria usar mesmo. E aí uma vez eu liguei, ela passou, me pegou no local que eu me encontrava, já estava maluco, transtornado, tinha usado muita droga. E aí ela me levou para um lugar e não podia hotel, né? A gente naquela época, ela, enfim, não podia hotel, a gente foi para um motel, fizemos nada, tá, gente? Mas eu me lembro que eu cheguei lá nesse motel e eu apaguei. E quando eu acordei, ela estava rezando o texto, cara. Sentada, rezando o texto. Intercedendo por mim ali, pela minha história, pela minha situação, pelo momento que eu vivia. Cheguei até brincando, que bolinhas são essas? Ela é o texto. Eu falei, tá. Olha que legal. Enfim, e aí a Juliana me ajudou muito. A Juliana foi uma peça fundamental. A Juliana foi uma intercessora, não foi não, ela é uma intercessora. Ela foi um instrumento de Deus na minha vida. E um dia ela cansada de terminar e voltar, nós sentamos para jantar. Ela falou, eu volto para você pela última vez, mas você tem que fazer um retiro. Aí foi onde surgiu o TLC.
Falei, não, como é que é esse retiro? Ah, TLC e tal. Falei, não, já quase fiz isso, eu quase fiz o 8º TLC, eu lelei. Na época me deu o convite, eu paguei, mas não fui. E já estávamos lá no 11º TLC 2011. Eu falei, não, faça esse retiro. Eu falei, só fazer o retiro? Aí eu faço, tal, volto e tal, fico um tempinho, depois termino esse namoro, tá tudo ótimo. E aí eu fiz o retiro do TLC. Cheguei lá, confesso que eu não queria ficar. Meu Deus, eu cheguei lá, aquele monte de gente batendo palma. Eu me achava o cara. Cara de Valadares, bonitão, papapá, me achava o cara. Chegar naquele retiro, um povo que eu nem conhecia, nem nunca tinha visto. Um cara desse, parecendo um ogro. Isso aí não conhecia o Wesley, não. Vem bater palma. Não, conhecia não conhecia o Wesley. Começamos a ter uma relação a partir dali. E aí que o povo bateu palma, gente, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu me sinto assim até hoje. É? Tô brincando. Eu falei, vou embora, não vou ficar aqui não. Mas enfim, fiquei. No sábado, eu já me peguei batendo palma. Falei, ih, rapaz. Que isso, A unção tá chegando. Você conta a minha. O trem tá pegando em mim. No domingo, imagina um cara de 90 quilos naquela época. O padrão era 56, né? Chorando que nenhum menino novo, teimoso, que acabou de apanhar. Eu vivi uma experiência, né, na pregação lá no momento de efusão do Espírito Santo. Eu nunca consegui contar isso. Nunca, assim, essa experiência. Foi uma experiência muito forte. Foram 5 minutos, eu acho, não sei, ou um pouco mais, em que de fato eu vivi uma experiência com Deus, eu cheguei a arrepiar. Tão intensa com Deus, com Jesus, com Nossa Senhora. Tão intensa que eu falei, é isso que eu buscava esses 10, 12 anos. Sabe? Aquela felicidade, aquilo que preencheu, aquilo que me satisfez, aquilo que me fez falar, não quero sair daqui nunca, que nem os discípulos que subiram para o Monte Tabor e falaram, vamos fazer aqui 3 tendas. Rapaz, eu não queria ir embora. Eu não queria sair daquele momento, daquela experiência. Era tão viva, tão real e tão prazerosa que, parece que foi um pedacinho do céu que Deus, por misericórdia, fez eu experimentar. Falou, não, para de buscar essas coisas que você está buscando, onde você não vai encontrar, e é aqui que você vai encontrar, e de fato foi. De fato foi uma experiência muito forte. Dali, foi tão forte que eu enlouqueci. Eu queria escrever cartinha para Canção Nova, eu queria largar tudo, pegar a mochilinha e sair mundo afora pregando o evangelho, virando missionário. Eu e a Juliana, pra vocês terem ideia, eu fiquei tão maluco, foi tão assim, forte a experiência que eu queria conversão total. Eu olhava pra minha mãe na época fumava, graças a Deus hoje não fumo mais. Eu falei, mãe, para de fumar, você vai pro inferno. Eu só bebia, para de beber, você vai pro inferno. Cara, eu enlouqueci, eu não conseguia entender aquilo que eu tava vivendo. Aquele céu, aquela intensidade, aquela experiência. Eu queria Mas aquilo faz parte de você, né? Essa intensidade Será? pra tudo, é. Mas isso aí, cara, foi intenso, forte, velho. foi forte, mas- Cara, Você é um cara intenso, né? mas- Então eu acho que. Mas essa parte da história do Diogo é algo muito forte. É algo muito forte porque confirma isso que a gente acabou de falar, né? Você que tá aí, que nos acompanha, que por acaso usa droga, você que tem aí um filho dependente químico, você que tem um filho que tá vivendo aí a promiscuidade, ou você não consegue ter uma vida casta na sua vida de juventude ou no seu casamento, você não consegue, você tem uma vida promíscua. Cara, e hoje olhar para o Diogo, o que o Diogo é, quem que o Diogo se tornou, o homem de Deus que esse cara é, o pai que esse cara é, a seriedade que esse cara tem. Eu me recordo agora, cara, eu tava um dia no hospital e a gente já tava com o exército, né? Já tava rezando com o exército. E aí eu estava no bate-papo com a enfermeira que trabalha comigo. E ela perguntando como é que era esse trem de exército, como é que é esse trem que você reza todo dia e tal. E eu explicando, e de repente ela falou assim, o Diogo tá rezando com você, né? Eu falei, tá, você conhece o Diogo? Ela falou, eu conheço. Conheço de outros carnavais. Já vi aquele menino louco, cara. Então, saber dessa história do Diogo, saber que, pô, é um cara que foi dono de boate, um cara que entrava numa quinta-feira e saía na segunda, louco, translocado, um cara que já teve quase que uma overdose, um cara que já foi por tantos caminhos ruins, e hoje poder ver o homem de Deus que você se tornou por causa de uma experiência com o Espírito Santo, é algo assim extraordinário. Em poucos minutos. E eu sou testemunha disso. Eu estava lá, eu rezei por você,
Eu coloquei a mão em você, eu vi você tendo essa experiência e vi a sua trajetória depois dessa experiência. Eu vi você abandonar a droga, eu vi você abandonar uma vida louca e eu vi você comandar esse grupo, levar esses jovens para Deus, eu vi você fazer ousadias para Deus. Então, assim, cara, para você que nos acompanha em algum momento, é possível. Deixa esse Deus fazer parte da sua vida. Tenha de fato queira ter uma experiência real e verdadeira com o Senhor, porque o dia que você tiver uma experiência verdadeira, você pode até claudicar, você pode até tropeçar, você pode até cair, mas nunca mais você vai ser a mesma pessoa. A gente não quer voltar, não, amigo. Eu falo com Deus nas minhas orações. Desde aquela época, eu falo, Senhor, se for para voltar para aquela vida, eu prefiro que você me leve embora. Mas é difícil, amigo. Quando a gente experimenta o amor de Deus, quando a gente se entrega ao amor de Deus, quando a gente busca viver as coisas de Deus, e aí, lógico, a gente tem que fazer a nossa parte. Deus me mostrou e me fez experimentar um pedacinho do céu. Falou, tá aqui. É isso que você precisa, é isso que você está buscando. Essa felicidade, essa loucura que você busca em festas, em bebidas, em mulheres, etc. Não vai te preencher. Não é isso, não é aí. Mas deixa eu te mostrar onde que é. Ele me deu por misericórdia. Deu só uma amostra. Rapaz, não sei te falar nem a dimensão e o tamanho disso. Uma coisa muito pequena, só um pedacinho. Mas pra mim foi tão intenso e imagina experimentar um pedaço do céu. Porque dali pra frente eu queria mesmo mudar o mundo. Eu coloquei dentro de mim uma intensidade de mudar o mundo, de entender da igreja, de ler livro, de conhecer santos. Que o Padre Paulo teve que me chamar e falar, ei, calma. Você tá demais. Aí começou um direcionamento espiritual, começou um direcionamento, e a gente começa a entender mais. E eu percebi que Deus queria que eu fosse esse Diogo, esse cara que evangelizasse. Não era padre, não era na Canção Nova, era no meio que eu vivia, era lá no mundo capitalista, no mundo capitalista, no trabalho, com meus colaboradores, são os meus parceiros. Eu tenho pessoas que viajaram comigo nesse período de pós-conversão, amigo. O Jackson. Hoje está lá nos Estados Unidos, eu gosto de falar muito dele, que ele viveu comigo muito esse trabalho de representação que a gente fez. E ele falava comigo, cara, impressionante. Como é que você é um cara sério? Eu imaginava que você era um cara, pela sua história, putão. Isso aqui, desculpa. Saía ficando com as tripordem. Não fazer um... Você saía ficando com todas. E, cara, eu tenho alegria de dizer, sério, que o meu matrimônio é um matrimônio casto. Vai fazer agora 10 anos. Pela vida que eu vivia, por aquela loucura que eu tinha, de não conseguir ficar mal 1, 2 dias sem encontrar com mulheres. Meu matrimônio é um matrimônio casto, selado no sangue do Cordeiro. Amém. Amigo. Amém. Eu não tenho olhos para outras mulheres. As pessoas achavam que não, que era um cara que apertou, né? A Juliana. Não, esse menino não mudou assim, não. Esse rapaz não mudou, cara. Mas não foi o Diogo que mudou, foi Deus que mudou o Diogo. É diferente. Agora eu fiz a minha parte, a gente tem que fazer. A gente precisa buscar esses instrumentos, participar de um Exército 259, participar de uma pastoral, participar de um movimento. Senão a gente não aguenta, cara. A experiência com Deus, ela não vai ser uma experiência traumática. Deus não vai vir assim, rompendo tudo, te dando porrada e pancada. Você tem que se abrir, cara. Do mesmo jeito que você dá o passo, eu gosto muito de falar do dependente químico, né? Nossa história se cruzou também por isso. Cara, ninguém usa droga a primeira vez com 38 na cabeça. Essa conversa de que o dependente químico é uma pessoa doente, ele precisa de ajuda, ele precisa ser acolhido, amparado. Mas a primeira vez do uso nunca é com 38 na cabeça. A primeira vez do uso é porque a pessoa quis viver aquela experiência. E com Deus precisa ser assim. Eu preciso querer ter uma experiência com Deus. E ter essa experiência, hoje as pessoas olham para aquilo que a gente vive, cara, e acham que é loucura, que é doideira. Os caras rezam na madrugada, os caras vão para encontros, os caras pregam, os caras trabalham. Cara, é loucura. Mas isso que alimenta. É loucura. Isso que sustenta, amigo. Experimentar esse Deus a gente não consegue, se nós pararmos de olhar para a nossa história, a gente não consegue entender como que Deus fez isso. É a experiência pessoal e verdadeira. Mas uma coisa interessante que você falou, Diogo, eu quero pontuar também, o podcast aí precisa ser para isso, para levar esse encontro pessoal das pessoas.
Você falou de castidade no matrimônio. Cara, eu quero que você entenda isso também, você que nos acompanha. A castidade no matrimônio não é você ficar sem ter relação com a sua esposa, mas pelo contrário. É você viver plenamente com a sua esposa. Exato. É não criar subterfúgios para que você tenha uma vida conjugal e matrimonial verdadeira. E mais do que isso, cara, eu também aprendi isso ao longo da minha vida. É mais do que isso. É você não criar situações para que você possa estar propenso a cair. Sabe, um casado ele não pode flertar com ninguém mais. Você não pode dar ousadia de ficar sozinho com a mulher, de ficar dando carona, de ficar trocando mensagem, de participar de grupo de WhatsApp que tem mulher. Você não pode criar esses momentos. Você tem que cortar, e às vezes alguns males a gente precisa cortar pela raiz. Porque quando a gente é fraco nesse assunto, cara, a gente cai. Hoje, se o Diogo ficar indo toda noite num lugar onde a galera tá tomando uísque, cheirando cocaína, cara, uma hora o Diogo vai cair. Então o Diogo, se está sabendo que ali tem cocaína, que ali tem uísque, o Diogo não tem que passar na porta. E com a mulher, assim, o cara casado e a mulher casada precisa viver a castidade nisso. Cara, se você ficar ali no grupo do WhatsApp, vendo pornografia, recebendo mensagem, foto, tanto o homem como a mulher, procurando, você vai criando, você vai dando, colocando esterco, você vai alimentando uma possibilidade do Satanás vir uma hora e derrubar. Isso é viver a castidade no matrimônio, né? E hoje, graças a Deus, nós temos amigos próximos, casados, e que a gente percebe que vive isso, cara. Não há um incentivo de pornografia, de situações difíceis. Pelo contrário, um até cobra o outro. Não, para, isso aqui tá demais, não faz isso. Isso é extremamente importante. Eu queria deixar isso no podcast. Você que por aí tá tendo, talvez, problema com o seu matrimônio, você é um homem que tem uma esposa e que tá flertando aí com coisas erradas. Para, meu irmão, corta isso. Sai do grupo do WhatsApp, Exato. Sai do grupo do churrasco. São ações racionais, amigo. Sai do grupo da pelada, a galera da pelada o dia inteiro mandando pornografia. Sai fora. Sai fora, você não precisa de um grupo desse, cara. Principalmente se o seu filho mexe no seu telefone. Exatamente. Sai fora disso. O Boco de Mucela, o que você quer falar dessa parte aí, cara? Eu tô vendo você circular em vários assuntos. Como é que é o negócio? Castidade? Como é que chama? Castidade no matrimônio. matrimônio. Casto. Foram circular em vários assuntos aí. O interessante é o seguinte, quando você está no meio de amigos e que essa amizade contribui um para o outro, fica mais leve você carregar. Eu posso chegar pro Wesley, estou tendo esse problema no meu matrimônio. Diogo, estou tendo isso. A gente passa a se entender com mais naturalidade. Meu irmão, eu sei o que você está passando, eu já passei por isso, mas o caminho é esse. Mas fazendo esse fechamento dessa fase 2, a gente precisa chegar lá no Montes Claros, de enxergar como é que foi que chegou. Porque você saiu do TLC, né? Fez aquele encontro maravilhoso, que libertou a sua vida aí, vamos dizer assim. A Juliana... Existe um Diogo antes TLC e um Diogo pós-TLC. Então você ficou um período longo nessa brasa quente, até hoje, né? Mas aquela brasa incandescente. Ficou ali o TLC muito tempo. Logo depois daquele TLC... Em que situação você se encontrou para se manter firme ali no processo da igreja ali, para estar dando sequência nisso aí? Cara, isso é legal. Essa história é boa também. Deus é incrível. Olha, cheguei, não, Deus é incrível. Eu falo que eu fui um cara privilegiado. Não mereço. Por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, por tudo que eu permiti acontecer na minha vida. Deus, ele tem um carinho muito grande. E a prova disso ainda hoje é esse podcast. A prova disso ainda hoje é o Exército 259. O Exército 259 ele é uma ferramenta, ele é um instrumento. Né? O Samuel tá ali, gente. Logo mais eu vou trazer o Samuel para apresentar para vocês, tá? Pra vocês conhecerem o Samuel, que é meu filho, que é um milagre de Deus. Né? Se quiser trazer ele agora aí, viu, Gessé? Pode trazer ele, Gessé. Ele não atrapalha, não. Ele é bonzinho. Ele não atrapalha, não. Pode trazer aqui, Gessé. Então, amigo, Deus ele é muito misericordioso comigo. Eu não merecia, porque eu aprontei, eu dei motivos, eu dei razões. Se quiser trazer, eu vou trazer, ele fica tranquilo comigo. Oi? É um grilinho, já assustou aí, mas se quiser trazer, ele é de boa, tá? Vem, papai. Pode trazer, Gessé. Ele fica de boa aqui. Põe por cima. Olha, não era programado agora não, mas já vou colocar o Samuel aqui, ele assustou com o grilo. Vem com o papai. Vai lá, Samuel. Olha lá que legal.
Deixa o telefone aqui, ó. Não, pessoal, manda oi, pessoal. Fala oi, pessoal. Olha aqui, gente, Samuel. Aqui, olha pra câmera ali, ó. Esse é o Samuel. Fica sentado aqui, ó. Senta na cadeira do tio aí, ó. Na cadeira do tio aqui, gente. Aqui a gente é assim, ao vivo é assim mesmo, tá? Ao vivo é assim mesmo, papai tá aqui, tá bom? Senta aí, fica à vontade. Então, amigo, Deus ele foi muito misericordioso, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Deus ele toca, ele te orienta, Deus te mostra o caminho, te ilumina, mas você precisa pegar um livro e ler a história de um santo. Você precisa pegar a palavra de Deus e começar a viver uma vida sacramental. A estrutura da igreja não está ali em vão para enfeitar uma instituição, para ser uma organização não governamental. Não tem nada disso. A igreja é um instrumento instituído por Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu farei a minha igreja, porque nós precisamos da igreja. É misericórdia de Deus. Imagina só, eu só rezar na minha casa. Imagina só, viver só dentro da minha casa. Isso não é uma vida que vai te levar à santidade. A vida que vai nos levar à santidade é comunidade, é isso aqui. É participar, é sofrer as lutas de uma comunidade, é sofrer os desafios de uma igreja, é sofrer as batalhas de um movimento. E aí eu busquei fazer isso. O que eu busquei fazer? Entender a igreja. Eu comecei a me inserir em movimentos, eu fundei de cabeça no TLC, e Deus, meses depois, me coloca a missão de coordenar o TLC. Coordenamos o TLC, depois da coordenação do TLC, nós fomos para Montes Claros. Eu recebi uma proposta. Fase 3. Eu recebi uma proposta para abrir um empreendimento lá em Montes Claros. E eu estava ali no meu segundo mandato no TLC, não consegui concluir por causa dessa mudança para Montes Claros. E nós fomos para Montes Claros. Montamos um empreendimento lá, expressivo, para mim foi expressivo, muitos investimentos, etc. E o negócio não decolou. Como é que é a frase? Bolso vazio? Bolso vazio, coração cheio. Coração cheio. Cara, eu quero que você fale dessa história aí, mas eu quero dar o gatilho para essa história. Uma das experiências mais fantásticas que nós vivemos juntos nessa caminhada nossa de Deus foi uma dessas idas para Montes Claros. A estrada daqui para Montes Claros é linda. Maravilhosa. E tem um trecho após ali Carbonita, onde tem um espetinho de frango maravilhoso. Toda vez que parava lá, o Diogo comia 5 espetinhos de frango, cara. Mas não é um espetinho de frango, é um frango no espeto. Muito bom pro sinal. Toda vez parava ali, cara, para comer um espetinho de frango. E depois daqui para lá, depois de Carbonita, a gente passa vários e vários quilômetros dentro de uma plantação de eucalipto maravilhosa. Retas e mais retas. E a gente indo um dia para Montes Claros, cara. Esse cara falou 2 coisas que marcaram a minha vida e me fizeram ter uma experiência muito forte e profunda com Deus. A primeira delas, eu tenho certeza que é o cumprimento dessa profecia do que está acontecendo aqui. É que o Satanás não queria a gente junto. O Satanás ia fazer de tudo para nos separar. E de fato a gente foi para Montes Claros por conta de algo financeiro, por conta da empresa. O Diogo já tinha uma empresa lá e eu estava morando em Vitória, me fez o convite para ir, e o negócio até não tinha dado, em algum momento tinha dado um problema, e o Diogo quis reerguer o negócio, me fez uma proposta. Lá em Vitória você não tinha relação financeira? Tinha. Aí nós já éramos amigos de igreja. Mas relação profissional então? Não, beleza. Eu já tinha sido. Eu fiz o convite para ele para Montes Claros, foi a primeira experiência. Vitória, para ajudar você lá em Montes Claros, que eu estava vivendo alguns problemas lá, precisando de uma pessoa de confiança, etc. Eu já era padrinho do Diogo, a gente já tinha um relacionamento, mas eu morava em Vitória, o Diogo aqui, e aí o Diogo decide ir para Montes Claros, me faz a proposta para ir para lá. E a gente indo nessa estrada, nesse trecho, o Diogo fala isso, que o Satanás ele não queria a gente junto. Hoje eu consigo entender por quê, né? Olha... Acho que vocês não cabem num lugar junto. Não, cara, olha o tamanho que o exército tá hoje. Veio o TLC, veio tantas coisas. Fizemos um trabalho com o TLC. O TLC. Fizemos algo extraordinário em Montes Claros. Quando a gente chega em Montes Claros, por isso que eu falo que financeiramente foi uma tragédia, mas espiritualmente foi muito bacana.
Quando a gente chegou em Montes Claros, lá na comunidade de Santana, em São Joaquim, no bairro Alcides Rabelo, eles tinham reformado a igreja, tinham colocado um telhado, mas faltava colocar um forro na igreja, né? E a igreja faltava pintar por dentro e colocar um forro. Então a igreja estava muito feia. Estava reformada, mas estava muito feia. E aí na primeira missa que a gente foi, cara, a gente vendo lá o povo pedir, vender um bingo, uma rifa, o Diogo cutuca em mim e fala comigo assim, cara, vamos fazer um festival de açaí aqui? E a gente fez um festival de açaí, cara. Arrecadamos uma grana... 14 mil reais para uma comunidade que estava acostumada a fazer rifa e vender 200, 300 reais. Colocaram forro na igreja, que está lá até hoje, maravilhoso. A iluminação, pintaram a igreja. Então, espiritualmente, foi muito bacana. Hoje, olhando para essa trajetória nossa, de fato... Inclusive, um parênteses, amigo, agradecer o povo, né? O povo lá de Montes Claros, da igreja, da comunidade Santana e São Joaquim. Estamos morrendo de saudades. Em breve, iremos para Montes Claros. E só repassando, meu amigo. A minha filha mais nova, Ana, chama Ana... Eu comecei a conhecer a história de Santa Ana, mãe de Maria, por causa da comunidade. Top. Eu não sabia nem que Ana era o nome da mãe de Maria. Então, cara, que legal isso. Montes Claros foi isso. Teve essa frase, essa fala do Diogo, e a segunda frase, que é aí o lema que nós colocamos nesse texto inicial aí. Vender água no deserto pode dar muito errado. Cara, não tinha condições... lógicas de Montes Claros dá errado, cara. Nós estamos indo para uma cidade grande, um calor. Montes Claros consegue ser mais quente que Valadares. O povo lá durante o dia anda de sombrinha. E a gente foi mexer com açaí em Montes Claros, cara. Então era primeira assim, franquia de açaí de Montes Claros. Tinha, né? Uma loja gigantesca, um empreendimento incrível. A nossa loja lá cabia 300 pessoas sentadas, cara. Era um trem espetacular. Mais de 200 metros quadrados. E aí, cara, não deu certo. Enfim, mas era o que Deus queria. Essas duas frases a gente teve nesse caminho. Fase 3, Diogo. Fase 3, cara. Dificuldade financeira. Eu acho que é aí onde Deus manifesta a glória dele. Então, Deus é muito, muito incrível. Deus é fantástico, o evangelho é fantástico. Deus é massa. Deus é massa. Como é que é, Boca de Marcelo? Deus é massa. Gente, impressionante, né? Então eu vivi essa experiência da minha conversão em 2011. Saindo da fase 2, entrando na fase 3. Em 2014, nossos negócios... Não sei se a palavra é essa, mas foi quase isso que aconteceu. Nós quebramos. Né? A gente tinha lá um empreendimento, um negócio, uma transportadora com vários veículos, vários caminhões. Você sonhava ter quantos caminhões, amigo? Mais de 100. Chegou a ter quantos? Ao todo, de veículo mesmo, 45, quase 50. De cavalo, carreta, enfim, cerca de 49, se não me engano. Chegamos a ter uma quantidade considerável. Éramos, se não me engano, a segunda ou terceira transportadora local maior de Valadares, da região. Transportávamos para grandes empresas, né, de representação a nível nacional. Enfim, e aí, 2011, minha conversão. 2014, eu já vivendo essa experiência com Deus, essa loucura, esse conhecimento, essa busca diária com Deus. Deus vai lá e fala assim, deixa eu testar esse rapaz, deixa eu ver se a fé dele tá tão grande assim. E aí, amigo, eu te falo uma coisa, passamos uma dificuldade financeira gigantesca. Imagina você ver um patrimônio, sei lá, de milhões e de repente você ficar devendo milhões. E se não fosse essa experiência, essa minha conversão com Deus, talvez eu hoje não estaria aqui. Talvez eu teria pulado numa ponte, talvez eu teria pulado de um prédio, talvez eu teria dado um tiro na cabeça, talvez o Samuel estaria aqui. Porque foi essa experiência com Deus, foi esse amadurecimento com Deus durante esses 3 anos, 2011, 2012, 2013 e também 2014, foram 4 anos, né? 2011 não, foi final de 2011, TLC, que fortaleceu a minha estrutura espiritual e automaticamente a minha estrutura psicológica. Eu cheguei a entrar, vou falar isso mesmo, não tenho vergonha de dizer isso, porque quem nunca teve um cheque sem fundo? Não tenho vergonha, muito pelo contrário. É difícil, passar por uma crise financeira profissional é muito difícil, ainda mais aonde que a gente se encontrava. Eu cheguei a olhar a um certo dia, né, fazer uma consulta no meu nome, era 3 milhões de dívida, poxa. Imagina você ter que, às vezes, deixar de ir a certos lugares com vergonha de ir a certos lugares.
Talvez você olhar para uma mesa e a pessoa olhando lá, que cara, talvez um gerente do banco que estava ali e tal, não que eu não queria pagar, muito pelo contrário, eu sempre quis pagar e sempre lutamos para pagar e pagamos. Nunca mudei o número do meu telefone, nunca mudei o endereço, mas não é fácil. Mas o que fez eu, meu pai, meu irmão, o que fez nós permanecermos firmes foi a nossa estrutura espiritual. A nossa estrutura espiritual, a experiência que eu tinha vivido, tudo aquilo que eu acreditava, tudo aquilo que eu acredito. Se Deus fez o paralítico andar, se Deus fez o surdo ouvir, se Deus fez o cego enxergar, se Deus fez Lázaro ressuscitar, por que esse Deus não vai fazer eu pagar minhas dívidas? Ele fala aqui, eu jamais abandonareis os seus eleitos, Salmo 91. Fala para nós, cairão muitos à sua direita, 10.000 à sua esquerda, né? Por que eu não vou sanar essa dívida? E ali nós continuamos. Eu lembro que eu virei pro meu pai e falei, pai, e aí? Ele falou, relaxa, já quebrei 3 vezes, essa vai ser a 4ª. Vamos firme, meu filho. E trabalhamos. Passamos essa dificuldade. E foi nessa dificuldade financeira, porque Deus nos honra. Amigo, eu tinha todos os motivos para sair do meu escritório. Depois de um dia, sabe aquele dia que você trabalha desde 6 horas da manhã, sai de lá 10 horas da noite, você fala, meu, nada eu fiz. O sentimento de não ter feito nada. Vazio completo. Sabe, não, você rema, e você não sai do lugar, poxa. Você entra lá e consulta, tá lá o nome. Você vai conversar com o banco para negociar, é difícil. Vai conversar com a instituição X, é difícil. Uma dívida de 100 vira 500, uma dívida de 200 vira 1 milhão. É loucura. Né? A gente chegou ao ponto de falar, não, você quer que a gente pague? Pega o patrimônio aqui e leva que quita a dívida. Mas ninguém quer pegar, o cara quer te cobrar ali em dinheiro. E aí é oficial de justiça, aí é não sei o quê, aí é telefone tocando, aí é um inferno, cara. Espiritualmente você estava forte nessa época. Muito forte. E como empresário, como você foi amadurecendo também. Isso foi te dando uma... Se não fosse a minha estrutura espiritual, se eu não tivesse passado pelo TLC, se eu não tivesse vivido a conversão e fosse o Diogo de 2010, eu não estaria aqui não. Cara, na boa, é até difícil falar isso aqui, né? Não é nem bom falar isso aqui. Mas eu teria buscado algo para tirar aquela dor. Mas a estrutura espiritual, a fé, a crença que de fato esse Deus transforma e muda tudo para quem permanece fiel. Para aqueles que permanecem fiéis. E ia passar. E aí, o que aconteceu? A gente trabalhou, a gente buscou, a gente sanou essas dívidas. E o legal, Deus me fez conhecer outras profissões. Deus me fez conhecer outras atividades profissionais, porque eu falei, eu não quero viver isso de novo. Eu não posso ficar refém só de um negócio. Que era os transportes. Que era o setor de transporte. O setor de transporte ele é muito vulnerável. Comprometido e vulnerável, porque eu tenho o maior custo do meu negócio, que é um diesel e um combustível que eu não coloco preço nele, não tem como controlar ele. E o patrimônio é altíssimo, né? Altíssimo. Uma margem ruim, toda vez que uma empresa vai cortar algo, corta primeiro onde? No transporte. É mais fácil cortar no transporte, porque se eu reclamar com o meu cliente que eu não vou carregar, tem 10 lá fora que faz metade do preço. É um setor tenso, é um setor vulnerável. E aí eu fui conhecer e buscar outras profissões. E eu conheci outras atividades, eu conheci o segmento de representação. Hoje a gente tem outros negócios em outros segmentos. Ainda atuo com o meu pai, com o meu irmão lá na transportadora, não tanto, né? Não vou muito, mas atuo muito pouco. Mas hoje nós temos outros empreendimentos que de fato hoje diversificar é muito melhor do que aquilo que a gente tinha só lá atrás, que era o transporte. Se você não tivesse passado por essa crise, eu não estaria isso, tido essa, não teria descobrido isso. Hoje eu costumo dizer, Kaiser, né, Wesley, que foi nessa dificuldade que Deus fez o Diogo se tornar um profissional muito melhor do que era antes. Mas muito melhor. E se vier uma crise como aquela, deixa eu te falar uma coisa. Fichinha, né? Marolinha. Aquele domingo de manhã fez uma diferença, então, na sua vida. Muita. Aquele domingo foi transformador. Foi aquele domingo, foi aquela experiência de 5, 7 minutos, sei lá, 10 no máximo, que é outro Diogo. É o Diogo. Deus, eu não mereço, amigo. Eu não mereço, eu sou muito pecador, sou muito miserável. Eu tô assim, que domingo foi esse, gente? É lá no TLC? No TLC. Ah, a TDAH não deixa o raciocinar rápido, não é? Diogo, nós estamos caminhando pro final da terceira fase, cara.
E quem falou que ia falar 50 minutinhos só? Não, esse negócio é igual um videogame também, Rapaz, né? é só começar. Terceira fase. Daqui a pouco eu tô zerando Foi isso interessante. aqui. Primeira fase é a infância toda, contou lá do Sonelso, da tia Amélia. Fala um pouquinho só daquele do Thiago. Fase 2, essa fase da conversão aí, da adolescência, da loucura. Fase 3 a gente falou aí de Montes Claros. Financeiro aí também, né? Né, desse problema financeiro. Cara, Amigo, teve várias coisas, né? várias histórias. Eu quis enfatizar porque eu conheço o Diogo, né? Eu vivi de perto com ele a maioria dessas fases. O Diogo é um cara que me faz muita raiva, cara. Nossa, bicho, essa frase eu escuto pra caramba. Escuta, Diogo é um aí, cara nossa, que Diogo me fala abala, muita cara. raiva. Eu mando aquele falar, vou falar o que ele vai falar. Eu mando uma mensagem pro Diogo de uma novena, ele não me responde, cara. 2 semanas depois. Não é isso que você fala agora? Cara, eu quero matar o cara que Eu já criou o falei com WhatsApp. o Diogo, eu preciso estar lá nos trend tops dos seus contatos, cara. O WhatsApp só permite colocar 3 no Eu te mando mensagem, você tem que me responder. Não, cara, eu mando pra colocou a Diogo. família dele já? Quarta, quinta-feira é a novena. Começa a novena do Espírito Santo, novena de Pentecostes. 2 dias depois ele me responde. Já começou a novena, já tô em outra vibe, cara. Mas é assim, cara. Mas eu aprendi a amar esse cara. Aprendi de verdade a amar como irmão. Diminuir as expectativas. E me fazer sofrer. O jogo me faz sofrer demais, moço. Eu coloco. Por quê, cara? Eu acho Isso que aqui é uma texto- entrevista ou é Não, cara. uma libertação? É uma cura e libertação. O início, o texto do início aí, foi eu que escrevi, é claro. Esse texto do início, cara, assim, realmente traduz o que você é. Ô Bruno, você acompanha os microfones, estão todos movimentando aí. Naquela parte que fala assim, rapaz, o Diogo custa chegar. Mas quando o Diogo chega, o Diogo consegue contagiar todo mundo, cara. É. Ele consegue trazer. O cara é um líder nato. Então eu acompanhei essa trajetória, eu conheço as misérias, conheço as mazelas, conheço os problemas, chorei junto, já rezei junto, já cantarolando demais nas madrugadas afora. Né? Então eu conheço a história do Diogo, mas era importante trazer essa história aqui. Falando da infância, da adolescência, conversão, fase 3, a gente começou a falar do problema financeiro, que foi importante. Foi importante. Quando a gente vira e fala das drogas aqui, cara, não é porque a gente quer enaltecer as drogas. É para que o cara que é viciado hoje, ou para a família que tem um filho passando um problema, possa falar, cara, tem jeito. Tem jeito. Essa dor tem fim, cara. Tem fim. Tem fim. Quando o cara vê lá, hoje, qual que é o maior drama das famílias? É problema financeiro, é droga, é infidelidade Emocional. no casamento, né? É doença. Então, os grandes problemas são esses. Quando a pessoa vê um cara com a sua idade, que já passou por isso tudo, que já teve essas experiências, mas hoje é um cara de Deus, cara, isso dá força para que as pessoas se levantem. Então, nessa fase 3, Diogo, falando aí da dificuldade que foi, eu quero que você fale um pouco mais de Montes Claros, dessa experiência com Deus em Montes Claros. E eu quero que você fale, cara, mais um pouco, falando do casamento, quero que você fale dos filhos. Você tem hoje 4 filhos? 4. Né? A Isabela foi esse presente de Deus na sua vida louca, né? Cara, você podia ter pego uma AIDS. Você podia ter dado uma overdose mesmo e morrido. Né? Você podia ter se estrepado todo. E Deus te amou tanto que te deu uma filha maravilhosa nessa fase. E hoje você tem mais 3. Tem a Maria Clara, tem o Samuel e agora tem a Ana. Que eu vou ser padrinho, tio. Não pode revogar isso. Tava decidido, mas a gente tá revendo isso aí. E Minhas expectativas também diminuir as expectativas. Tá vendo? diminui. Quando a Maria Clara nasceu, eu lembro disso, né? Ainda estava no meio desse turbilhão financeiro, de uma dificuldade, de uma variedade de coisas, a gente indo para Montes Claros, uma confusão danada. E eu me lembro, cara, disso como hoje, você também falando que não queria. Na verdade, quando a Juliana engravidou, foi um quebra-pau danado, que você não queria ter filho. Não, mas naquela época. Você passando a dificuldade que estava passando, você não queria ter filho. E aí vem a Maria Clara, e a Maria Clara, logo depois que nasceu, deu um susto. Aí vem o Samuel, Deu um susto. que logo depois de nascer, deu um susto enorme. E agora veio a Ana, que antes de nascer, deu um susto. Cara. Então eu quero que você fale dessa experiência de Deus que nós tivemos em Montes Claros. Mas eu quero que você fale um pouco mais aí dos seus filhos, para a gente encerrar esse podcast de novo. A graça que Deus te deu através desses meninos aí, esses milagres que foram. Amigo, então, antes da gente entrar nesse tópico, eu só queria só frisar aqui. Você falou isso.
As pessoas precisam entender que tem fim. A dor tem fim. E o fim da dor não é a gente querer sair deste mundo, não. O fim é aqui, amigo. Perfeito, perfeito. É aqui. É em Deus. Se foi fácil para mim, não. Eu sei que pessoas têm problemas piores, pessoas têm problemas menores. Mas é possível. E o mais importante ainda, Wesley. Encontrei Deus. Minha vida agora vai ser só rosas. Não. O encontrar Deus é para você se fortalecer, para você viver os desafios. Porque Ele mesmo diz, né? Acho que o evangelho de hoje, se eu não me engano, enfim, no mundo é de viver aflições anteontem, né? Dessa semana. Então vai ter desafios. Só que eu te garanto uma coisa, aqui é tranquilo, meu. Dá pra tirar de letra, viu, Kaiser? Com Deus, salvo, né, com Cristo é mais fácil. E os desafios em Cristo fazem a gente se tornar pessoas melhores. Vamos lá, Montes Claros. Montes Claros, amigo, de fato eu fui numa expectativa gigantesca para Montes Claros. Vou abrir um mega empreendimento. Vai ser a loja de açaí, referência da cidade. E isso foi por água abaixo. Mas foi uma experiência financeira ruim, mas espiritual foi gigantesca. Por quê? Amigo, as idas minhas para Montes Claros, porque eu ficava em trecho Valadares e Montes Claros semanalmente. Teve uma semana que eu fui 3 vezes para Montes Claros. Gente, não é perto, é 700 quilômetros por uma estrada complicada, sem acostamento, morro e tal, carbonita ali, aquela região. Enfim, bem tenso. Mas as minhas viagens para Montes Claros, sempre como eu estava naquela vibe de recém-convertido ali, recém-coordenador, né, ex-coordenador de um movimento, vivendo aquelas experiências com Deus, e eu escuto isso até hoje. Hoje você entra no meu carro, é só louvor, é só música de igreja, porque como o Wesley falou, a gente precisa buscar ferramentas que nos aproxima de Deus, e não que nos afasta de Deus. Não é ficar em grupo de WhatsApp vendo pornografia, não. Vai escutar louvor, vai escutar hino, vai escutar a música de Deus. Isso nos faz ficar próximo de Deus. Então eu criei esse hábito de no meu carro só escutar música de igreja, etc. Enfim. E aí nessas viagens, amigo, eu louvando, rezando, as experiências eram incríveis. Eu tive uma experiência muito forte. Graças a essas viagens, Valadares, Montes Claros, Valadares. E uma dessas experiências, eu adorando ali a Jesus, uma música de adoração muito forte, Deus falou comigo que eu ia ter um problema de saúde, que foi o tumor que eu tive na garganta. Só que esse tumor ia ser para uma pessoa da minha família. E eu conversando com Deus, eu falei, não, que seja em mim, não nessa pessoa, não sei que pessoa que seria. Então várias experiências eu vivi com Deus. O meu amadurecimento de fé, a minha vida espiritual, mesmo vivendo a dificuldade de Montes Claros financeira, recompensava. E os textos dos homens, né, que a gente participava. Uma igreja humilde, uma igreja simples, uma comunidade pequena, mas de um fervor e de um poder oracional absurdo aqueles meninos. Os meninos do jeans, né? Não recordo o nome. Vamos aqui mandar um abraço pro Matheus, a Lara, João Paulo. Ô Diogo, cara, eu vou entrar nessa história o dia que a Núbia vier, o dia que for o podcast com a Núbia. Mas eu vou chegar lá, dessa experiência também. Vou, calma. Então foram inúmeras experiências desafiadoras, gente. Eu vou falar com você uma coisa. Tinha dia que eu falava, não quero ir para Montes Claros, não. Eu tinha que vir cá para a transportadora por causa dos outros negócios. A gente tinha loja aqui também, enfim. Mas era uma coisa louca. Chegava lá, o clima era diferente. A mística de Montes Claros era diferente, sabe? Cara. Eu precisava daquele lugar. Ali se reabastecia, né? Eu precisava daquilo ali. Tudo muito humilde, tudo muito simples, mas de um abastecimento, de uma vida oracional. E numa dessas experiências, a gente na igreja, né? A gente participando de uma Santa Missa, eu, na minha oração ali inicial, eu tive a experiência, Deus me privilegiou de ter a experiência de ver, né, a Núbia entrando, né, como noiva, prestes ali a assumir ali o matrimônio. E eu vi esse casamento do Wesley e da Núbia. E aí eu cheguei no final e falei com ele. Amigo, eu tive essa experiência, cara. E naquela época o Wesley estava uma luta com a nulidade do matrimônio, né, do casamento dele, da nulidade do casamento anterior, e eu não sabia de nada. Eu gostaria que você falasse esses detalhes, porque aquilo foi assim, realmente divino, e foi experiência confirmada. Cara, tinha que chegar na carta no dia. Essa história é muito, muito fantástica. E o engraçado é que eu já dei esse testemunho umas 3 vezes.
E as 3 vezes que eu fui fazer esse testemunho, o Diogo era para estar na pregação E não estava. e no momento o Diogo não estava. Cara, eu sou casado com a Núbia, vai fazer 3 anos, a gente casou no dia 27 de novembro, né? A gente só tem 3 anos de casado, mas a gente tem 14 anos que tá junto. Eu, com 18 anos, eu me casei, e esse casamento não deu certo, e eu entrei com um processo de nulidade. E a gente ficou alguns anos tentando esse processo de nulidade. Vou aprofundar essa história da nulidade quando a Núbia estiver aqui. Mas eu saí de Vitória para a inauguração da loja em Montes Claros. E uma sexta-feira fui para Montes Claros. Chegando em Montes Claros, eu me reuni com o Diogo. Fiquei já na casa do Diogo, não tinha mudado para Montes Claros ainda. E a gente preparando a loja para a inauguração. A inauguração foi no domingo. E antes de sair de Montes Claros, eu escrevi uma carta para o Vaticano, falando da nulidade, dos problemas que estavam na nulidade, e a Núbia colocou essa carta na sexta-feira no correio. O Diogo não sabia disso. E a gente foi para Montes Claros e ficamos ali preparando a loja e aquela correria danada no final de semana. Domingo de manhã, 9 horas da manhã, missa na comunidade Santana e São Joaquim. Começou a missa, eu, o Diogo e o seu Nelson. E o Diogo começou, cara, a chorar copiosamente. Imagina que é um homem desse tamanho, numa capelazinha pequena. Iniciando a missa. E o cara chorando, chamando atenção, e eu do lado dele, e aí, o que aconteceu? Ele, depois eu te falo. E o Diogo chorou a missa inteira. Sabe que o Diogo era chorão? Chorou a missa inteira. O Diogo teve uma experiência muito mística com Deus nesse dia. E aí o Diogo falou comigo assim, relaxa, no final da missa a gente conversa. E passou a missa, o Diogo chorando muito, o Diogo comungou, e depois da missa a gente foi para a capela. E lá na capela o Diogo me abraçou, rezou por mim, e falou comigo, cara, eu tive uma visão agora da Núbia entrando na igreja vestida de noiva. E aquilo foi um refrigério pro coração, porque a gente vinha aí há quase 6 anos lutando com o processo de nulidade. Até aí parece que é uma história comum, né? Saímos da missa, fomos para casa, almoçamos, e indo para a loja, para a inauguração, o Diogo pegou a Bíblia e falou comigo assim, amigo, ó, achei para mim aquela passagem, cara, que aquele que bate, a porta será aberta, quem pede, recebe. E eu disse pro Diogo assim, Diogo, Mateus 8, cara. O Diogo olhou para mim assustado e falou assim, como assim, amigo? Você nunca foi bom de gravar as coisas na Bíblia? Eu falei, pode ir, cara, Mateus 8. Então tá, eu vou chegar na loja, vou fazer um momento de oração pra gente inaugurar a loja. Chegamos lá, na correria, não foi possível. Não deu tempo de rezar. E já chegou lá, já tinha cliente, já foi aquela confusão. E abriu a loja, trabalhamos o dia todo, 11 horas da noite, fechamos a loja, fomos para casa. E aí, na que nós chegamos em casa, eu falei com o Diogo assim, Diogo, sabe por que você teve a visão, cara? E sabe por que você pediu a palavra? Sexta-feira nós escrevemos uma carta para o Vaticano. E depois de escrever todo o processo, eu coloquei no rodapé da carta essa passagem. Era Mateus 8 que estava. 3 meses depois dessa conversa, eu recebi uma carta do Vaticano pedindo desculpas à minha Núbia pelo tempo da demora do nosso processo de nulidade, do sofrimento que estava nos causando. 5 meses depois, nós recebemos a carta também do Vaticano declarando a nulidade do primeiro matrimônio. E depois disso, nós fizemos o nosso casamento, nosso matrimônio. Então, assim, foi uma experiência muito forte. Muito forte. Jesus, naquele dia, na comunidade de Santana e São Joaquim, deu essa visão pro Diogo. Como é que Montes Claros não tá no coração? Montes Claros é massa, velho. Eu quero ir pra Montes Claros. Mas eu tenho que capitalizar primeiro, que lá só enche o coração, né? Lá só enche o coração, mas aqui, talvez foi naquela época, né? Mas nós plantamos boas sementes, coisas boas ainda virão. Por que vocês não reabrem a loja lá agora? Você tá lendo meus pensamentos, tá? Alguma coisa, esse cara sabe que eu já tenho tipo passarinho. Tá falando coisas que já estão no Eu amo Montes Claros. Faz parte da minha trajetória. Espiritualmente foi um marco. Vou estar lá em setembro. Mateus eu casei em setembro. Mateus casa em setembro. Amigo, mas no meu coração algo ainda vai acontecer. Mas eu não gostaria de voltar a morar em Montes Claros, né? Mas eu gostaria de ter negócios lá. Cidade boa, cara. Filhos.
E o Exército 259, como é que entra isso aí na sua vida? Amigo, filhos, então, a Isabela, já falamos da Isabela é minha primeira filha, né? Não com a Juliana, 20 anos já, uma moça incrível, uma moça fantástica, graças a Deus. Depois veio a Maria Clara, aí, ó. Deu sono. Depois veio a Maria Clara, uma experiência, que de fato naquela época não tinha ainda maturidade sobre essa questão de filhos e etc, como a igreja orientava. Diogo, você já tinha experiência na igreja? Tinha, mas eu não tinha ainda aprofundado nesse tema, nunca tinha tido conhecimento disso. Uma coisa bacana aí, cara. Não é só experimentar Deus. Depois que a gente experimenta, a gente precisa estudar. A gente precisa... Eu falo para as pessoas, quem conhece, quem experimenta Deus, só permanece em Deus quando o conhece. Deus, ele dá essa graça, essa misericórdia na nossa vida. Toma, aqui esse aqui sou eu. Mas aqui agora você aproxima, agora você vem, agora você vai ler, agora você vai estudar, agora você vai ver vídeo, vai escutar áudio, vai assistir um podcast. Precisa disso, né? Isso faz necessário, não adianta. Não adianta eu querer ir para academia, querer emagrecer se eu não for na academia, enfim. Mas aí, amigo, eu não queria ter filhos, mas naquela época, não queria dar, né, filhos. Eu falava para o Juliano, no máximo que eu vou ter um, que eu já tenho Isabela, etc. Uma arrogância tremenda, uma falta de conhecimento tremenda com relação às coisas que a igreja orientava, né, quanto a isso. E a Juliana, para você ter ideia, a Maria Clara, quando a gente foi descobrir, né, antes da Maria Clara nascer, a Juliana foi no médico, a Juliana não estava ovulando. E meio que, poxa, né, até é chato falar isso, não, ainda bem, né? Eu falei assim comigo, ainda bem, né? Não está ovulando e tal. Que egoísmo, né? Que egoísmo. Era, você ver, já tinha uma caminhada na igreja. Por isso que a gente precisa estudar e estar sempre buscando mais conhecimento. Porque a igreja ela é gigantesca. E aí a Juliana, e aquilo para a Juliana foi uma facada no coração. Porque o sonho dela era ser mãe. A Juliana ama criança. Apaixonada com criança. E aí, enfim, amor, vamos rezar, vamos fazer isso. Entramos em oração, porque realmente precisava ter pelo menos um filho. E aí, graças a muita oração, a gente, né, conseguimos engravidar. Veio a Maria Clara e estava nessa turbulência. Maria Clara é uma menina incrível também, uma menina fantástica. Eu sou muito feliz com os meus filhos. Depois da Maria Clara veio o Samuel. Não vou entrar em detalhes que eu vi com a Maria Clara. Tive uma experiência com ela em Montes Claros, mas enfim. Veio o Samuel. O Samuel também foi um presente de Deus, que o meu sonho, amigo, era ter filho homem. Eu já tinha tido a Isabela, a Maria Clara. Meio que quando a Ana Juliana engravidou, estatisticamente falei, pode vir o que quiser. E Deus veio me dar esse presente. Esse menino incrível, mas que também deu um trabalho logo que nasceu, pegou bronquiolite, foi para a UTI de Belo Horizonte, e, enfim, vivemos ali uma experiência que nos aproximou ainda mais de Deus. Diogo, mas você gosta de dor? Não, não gosto de dor. Adoro rezar os mistérios dolorosos, tá, gente? Mas são as vivências dolorosas que nos fazem pessoas mais próximas de Deus. Não vai achando que em festinha de comunidade você vai aproximar de Deus, não. É nos desafios, são nas dores que a gente precisa aproximar de Deus. E a maravilha maior dessas experiências são nesses momentos. E aí, o Samuel está aqui. Vem cá, papai. Vamos dar um pro pessoal aqui. Vem cá. Eu quero apresentar. Samuel. Olha lá. Ô, Samuel. Olha aqui, ó. Vai fazer agora 2 anos, dia 31 de maio. Esse garotão. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Samuel. Tchau. Olha lá pra câmera lá do tio lá. Esse é o Samuel, né? Eu sou apaixonado. Eu falo com ele, eu mandei pronunciar o nome dele e fala El. El? Profeta Samuel. Fala seu nome. Tem uma carinha bacana. Nome dele em honra, né, ao profeta ungiu Saul e Davi, o profeta Samuel. E agora nós estamos aí com a Ana. A Ana está com um pouco mais de 30 dias, se eu não me engano, 34 dias. E tá aí um cara que não queria ter mais filhos. Cara que era, né, estúpido, arrogante em relação a esse posicionamento na igreja. Mas que, graças ao conhecimento das coisas de Deus, eu me abri, meu coração foi tocado e a gente passou a viver, amigo. Depois que a Juliana teve a Maria Clara, a gente chegou em comum acordo de viver segundo o que a igreja orienta, que é de fato ficar aberto à vida. A gente nunca, a partir daquele momento, usamos, né, preventivos, né, que nenhum método contraceptivo, nunca, depois da Maria Clara, não utilizamos, porque a gente chegou nesse conhecimento, chegou nesse consenso, nesse amadurecimento espiritual em relação a isso, e está aí esses presentes, né? É incrível, gente. Se pudesse, eu queria ter mais.
mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus. E aí, amigo, o que eu falo do exército? Deus é massa. Deus é massa. Como é que é esse exército? O exército é 59, cara, eu acho assim, foi aquela loucura do... Vamos sentar aqui, para você continuar assistindo aqui, ó. Dá tchau, pessoal. Dá tchau, tchau. 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 Tchau, mas fica aí. Tchau, mas fica aqui. Pega esse negócio aqui. O exército 259, de fato... eu não sei por que o Wesley insiste em rezar quarta para quinta-feira, viu? Eu fico me perguntando, dou tanto trabalho para ele, eu encho o saco dele, eu brinco que não vou rezar, ameaço ele e o cara ainda Só insiste. viaja na Um dia você vai me quinta-feira. contar. Só viaja na quinta-feira. Vai fazer uma viagem. Cara, amigo, tem que trocar o dia essa semana que eu vou viajar. Mas eu vou falar para você uma coisa, amigo, graças ao exército, o exército hoje é um dos instrumentos que me faz ficar mais próximo de Deus. O Exército 259 hoje dos instrumentos, é o instrumento que mais me aproxima dessa experiência de movimentos, né? Porque hoje, Diogo, o que você passou na igreja? A gente está lá como ministro da Sagrada Comunhão e hoje eu participo do Exército. A vida é muito corrida. A vida é muito, né? Menino, trabalho, e lógico, né? Santa Missa, as orações padrões, a gente nem precisa falar, tá? Que é terço, que é evangelho todo dia, é óbvio que a gente faz isso. Mas o Exército 259, esse comprometimento com o Exército, me faz hoje ficar muito próximo de Deus. Confesso que não é fácil acordar de madrugada. É uma guerra. Mas o Exército hoje é um instrumento muito forte na minha vida. Eu acredito que se não fosse pelo Exército 259, talvez a minha vida espiritual hoje estaria um pouco mais desaquecida. O Exército me faz preocupar mais. Aí, irmão. Sério. Falou aí ao vivo. Sério. O Exército hoje faz. Porque da rotina, né? Fora a rotina que a gente já tem, é um comprometimento com pessoas lá fora. Porque hoje, quando eu rezo meu texto, é eu rezando meu texto. Hoje, quando eu vou para a Santa Missa, é eu lá com Jesus, Eucaristia, a gente não vive sem Eucaristia. Mas o Exército 259 é um comprometimento daquelas 100, 120 pessoas. Ontem bateu 126 pessoas rezando com a gente de madrugada, cara, é loucura. E o quanto essas pessoas depois vêm dar testemunho, é um comprometimento. Já não é seu mais. Não é, sabe? É muito forte isso. Eu acordo, o Wesley me ligou ontem. Aqui, reza hoje aí, já que você vai viajar... E tal, eu vou fazer um compromisso aqui para luta. Eu queria matar, ele tava dormindo. Sério que você fez isso? Raramente isso acontece, mas... Era 11 horas, eu tava dormindo. Aí, mas meu coração, lá no fundo, falou, eu preciso do Exército 259. Eu não posso é mais falar, ele não. precisando assim. Não, é eu preciso do Exército 259. Cara, que bacana. Eu necessito do Exército 259. Eu de verdade não me recordo, uma das poucas histórias que eu não me recordo é de como o Diogo começou. Mas eu me lembro de que o Diogo, desde lá de trás, me cobrava, amigo, você tem que colocar mais gente para rezar, você tem que colocar mais gente para rezar, colocar mais gente para rezar. E eu disse para ele, cara, já mais de uma vez, Diogo, primeiro, a gente não faz um programa de TV. A gente reza e compartilha com as pessoas a nossa oração. E de verdade, o mais fácil que a gente faz no Exército é ligar o celular e começar a rezar, cara. Isso eu acho que qualquer pessoa faria. Mesmo que não tenha intimidade com as câmeras, a pessoa colocaria o celular no tripé, pega o terço A, decora o texto da misericórdia e reza. Claro, quando começou não era do jeito que é hoje, o formato que é hoje, né? Hoje a gente faz a oração inicial, reza, lê o evangelho, faz a partilha. Olha a minha colinha, essa aqui é a minha colinha. Quando eu comecei a rezar, um script. Eu montei esse script, eu não jogo fora, isso aqui vai ser um quadro. E quando começou não era no formato que tem. Então qualquer um ficaria... Bom dia, aqui, ó, bom dia, olha o script aí, ó. Hoje não, hoje tá decorado, mas é isso aí, ó. Mas o mais fácil eu acho que é ligar a câmera e falar, cara. O mais difícil é você ter essa perseverança de fazer todos os dias. É a continuidade. E isso que eu disse pro Diogo naquela época. Diogo, cara, o mais fácil que tem é ligar, cara. Eu preciso de gente comprometida. Eu não posso deixar o Exército na mão de qualquer pessoa para o cara acordar meia-noite, hoje eu não vou rezar. Ou o cara sair... É isso que me impressiona. Pra tomar uma e não rezar. São 3 anos quase. Quantos? Em junho faz os 3 anos. 3 anos. E todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Nesses
Eu acho que não existe movimento esse tempo todo, rezando de madrugada. Ao vivo, não. Hoje nós temos o texto da misericórdia na madrugada, retransmitido pela Canção Nova, que faz o gravado do dia. Mas ao vivo, tem uma rádio em Belo Horizonte, até o Padre Assis gosta muito dela, que é uma rádio de 00h às 6h, o cara tá ao vivo todo dia, mas é vários apresentadores. E nesses quase 3 anos só teve um dia que não teve, né? Um dia, foi justamente o dia do meu casamento, que a gente não tinha internet, não tinha internet. Não teria. Mas os outros dias todos, tivemos aí 4 dias atrasos, mas todos os dias teve o Exército 259. Então eu dizia pra ele, o jogo mais fácil, cara, é ligar a câmera, mas colocar a pessoa todos os dias, cumprir o compromisso, e aí o Diogo faz uma vez por semana, parece que é só. Mas é extremamente difícil, né, amigo? Muito. Toda madrugada de quinta-feira o cara tem que estar preparado, cara. O cara tem que Faça mudar sol, a vida faça dele, chuva. o cara tem que pegar os compromissos e readequar, o cara tem que fazer todo um planejamento da Quanto tempo você queria vida. fazer aqui? 50 minutos, mas já tá acabando. Esse planejamento da vida para a madrugada de quinta-feira ele rezar. E mesmo assim não acontece, às vezes, atropelos. Ele realmente precisa viajar essa semana, ele vai Já a viajar. agenda dele lá. E vai estar num lugar que não vai ter como ele rezar na madrugada da quinta-feira. Então ele antecipou para ontem também para que fizesse isso. Enfim, amigo. Mas deixa eu falar sobre um pouco mais do Exército, só pra gente encerrar. Então o Exército hoje o Diogo precisa do Exército 59. Eu quero aqui reforçar, como eu sempre reforço. Não desista, amigo. Eu sei que hoje desistir é mais difícil. Porque hoje o Exército é um movimento maior que o Wesley. Hoje o Exército tem pessoas acompanhando o Exército que fronteiras Brasil, né? Rompe fronteiras Brasil. Mas que você não desiste dessa missão. Eu sei que é difícil. Eu falo isso porque eu rezo uma vez. Você reza 6. É 6 vezes pior, ô Kaiser. É muito tenso. Quando ele liga para mim rezar a segunda vez na semana, eu quero matar ele. Mas eu enxergo que é uma necessidade minha. E se ele está me procurando, porque Deus quer que seja assim. Então, amigo, de coração, o Exército hoje é um movimento maior que o Wesley, mas que você não desista. E que Deus continue tocando seu coração, que você esteja aberto a isso, para fazer isso aqui crescer cada vez mais. Eu sei que não depende do Wesley. Primeiro Deus. Mas Deus quer precisar da gente e Deus está te usando para isso. Então não desista. Nós precisamos do Exército. Não é só o Diogo não, tá? O Kaiser hoje precisa do Exército. O Bruno hoje precisa do Exército. O Gessé hoje precisa do Exército. Muita gente. A Mila precisa do Exército. O Túlio precisa do Exército. Vai falando para mim aí. Abel, Sânia. A Bebete Correia, a Sânia, que eu tanto amo, que me deve um iPhone, precisa do Exército. A Verônica Pretas precisa do Exército. A Silvana precisa do Exército. A Núbia precisa do Exército. A Camila precisa do Exército. O Vitor Venturini precisa do Exército. A Bárbara precisa do Exército. O Rafael, a Raquel. Muitas pessoas precisam do Exército. Muitas. Hoje eu tava. O Abel precisa do Exército. Como é que eu não lembro? O Abel precisa do Exército. Eu estava esses dias rezando na madrugada e eu vi um rapaz. Eu já estudei com ele. O Rafael. Eu comecei... Me impressionou o Rafael estar lá, porque quem estava rezando era a esposa dele. E aí eu vi o Rafael colocando nos comentários. Rezem por mim. Minha vida está muito difícil. E é um cara que eu estudei com ele, amigo. Eu frequentei a casa dele. Eu tive uma amizade com ele. E hoje se encontra numa situação envolvido, né, com dependência, enfim. Mas estava lá. Isso foi umas 3 semanas atrás. Eu falei, será que vai durar? Na outra semana ele estava lá. Nessa semana ele estava lá. Então as pessoas precisam do Exército. Então, não desista. O Exército ainda nem começou. O podcast é mais um degrau. Mas o Exército ainda vai estar dentro de um estádio, fazendo a festa da misericórdia com milhares de pessoas. Amém? Amém. Obrigado por você ter deixado Deus te tocar e te usar. É mais assim, eu agradeço mesmo de coração. Eu acho que você falou isso é incrível, né? Hoje nós estamos aqui só em homens, né? Uma das coisas que no Exército me chama mais atenção é a quantidade de homens rezando. Porque eu sempre falo isso quando eu vou falar do Exército. Mulher já reza mesmo. E é muitas mulheres rezando com a gente na madrugada, mas
os homens que não eram devotos, que não rezavam, hoje puxando o texto e rezando na madrugada. Eu encontro com homens e os caras, assim, se identificam com a gente, né? Se identificam com o nosso jeito de falar, de pregar, de falar do evangelho. Prova maior disso, cara, é o Túlio. O Túlio é, assim, um parceiro, um amigo. Eu vi aquela transformação na quadra da primeira festa da misericórdia. Vimos o Túlio ser tocado lá, cara. Eu me lembro a primeira vez que eu fui em Tambacuri. O Túlio fez tatuagem do Túlio não quis encontrar comigo, cara. Em Tambacuri, a primeira vez que eu fui lá. E hoje é um irmão, parceiro, tá aí. Enfim, a quantidade de homens que vieram agora, por último, na Festa da Misericórdia. O Kaiser tá aqui, se aproximou mais. Eu escuto as histórias, como se eu estivesse tentando voltar um vídeo, assim. Como se eu estivesse tentando enxergar em preto e branco. Eu me colocando nessas situações e para eu conseguir absorver e sentir essa energia que vocês estão comentando é muito massa, cara. Muito massa. Bruno, cara, Bruno tá aí. Bruno é uma surpresa, assim, gratíssima, velho. Eu não esperava que o Bruno fosse do jeito que o Bruno é. Assim, me encantou o coração o serviço do Bruno na Festa da Misericórdia e da Cris também. E eu gosto de falar isso com ela, cara, que eu espizinho ela odeia que eu falo isso. Eu falo, Cris, a Festa da Misericórdia 2022, você desdenhou a festa. E nessa você trabalhou igual uma louca. Quando Jesus atrai, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Mas o Bruno, cara, por não ter um contato com o Bruno, não ter intimidade com ele, eu não conhecia esse lado do Bruno. E o Bruno veio assim, cara. O Bruno veio trazer a toalhinha pra nós aqui e não chegou essa toalhinha. O Gessé, cara, nem que se fala. O Gessé, cara, Gessé é fruto do PLC, que é antes do TLC, e um irmão que a vida tinha me dado e a gente estava afastado por conta da correria da vida. O Gessé vem de vez, fotografou maravilhosamente a Festa da Misericórdia, está conosco aqui. E aí vieram outras pessoas, cara, mais um Vinícius, um Antônio. Tanta gente que a gente nem sabe, tanta né? gente, cara. Que você tem que ter um cuidado para às vezes não esquecer de chamar alguém, pessoa, e aí dá um problema, sabe? E vem hábitos, assim. Mas essa oportunidade que Deus está nos dando de ajuntar as pessoas num movimento tão simples. Sim. Simples, cara. É rezar um terço da misericórdia de 10 minutos, cara. Quando essa tal de Helena Kowalska viu esse Jesus e esse Jesus falou com ela para fazer o que ela tinha que fazer, ela fala, mas eu sou uma pessoa comum. Cara, e hoje é a Santa Faustina, nós estamos aqui falando dela, falando de Jesus misericordioso. Enfim. Amigo, muito obrigado, cara. Obrigado pela sua amizade, pela sua parceria. Eu nunca vou cansar de te chamar, de falar que para você... Amém. Rezo muito por isso. Você faz muita raiva Desiste em mim, de cara. mim também não, eu sou do exército. Você faz muita raiva em mim. Meu sonho é o dia que o exército seja forte na sua vida. Eu sei que é forte espiritualmente, mas seja forte igual os empreendimentos. Você colocar todos os dias a energia que você põe em tudo que você faz. Eu sou seu fã. Profissionalmente, eu sou seu fã, cara. Eu acho que você faz coisas incríveis, incríveis, incríveis. Não dou conta de fazer um texto que você faz profissionalmente. Talvez a recíproca com relação à espiritualidade seja a mesma. Mas profissionalmente eu sou seu fã. Obrigado pela amizade, pelo carinho, por poder participar da sua vida, por participar da minha. Mesmo na correria e na distância, eu sei que você está ali. Eu sei que você está ali. Eu sei que você demora a responder a mensagem, mas eu sei que você está ali. Eu sei que uma hora você vai ouvir, que você vai ver, que você vai responder. Que você vai xingar, que você só chega perto da gente xingando, esbravejando. Você só chega assim. Xingo não. Você só chega xingando. Mas... Chego cutucando, incomodando, provocando. É um jeito meu de amar, meu. Obrigado. Minha filha virou pra mim e falou comigo um negócio interessante. A sua identidade de amor é incomodar as pessoas. É incomodar as pessoas. Eu tenho que parar com isso. Eu vou rezar em favor disso. Obrigado, cara. Obrigado, que Deus te O abençoe. ódio é uma forma estranha de amar. Eu sei, rapaz. Eu sei a relação de vocês é muito massa. Kaiser vai A gente briga e se ama ao mesmo tempo, né? É só ele. Ele fica admirado com o jeito que a gente briga. Eu acho massa, porque assim, conheço o Wesley não tem muito tempo, né? E eu me identifico com ele de uma forma tão natural. E aí vem o Diogo. Pô, mas você tava falando mal do Diogo ontem? Mas eu posso falar mal do Diogo, cara. Ninguém pode falar. Eu posso falar. Aí ele fala que o Diogo não... Aí depois... Não, vou ligar pro Diogo aqui e tal. Mas peraí, que relação é essa? Cara, a relação de amor com o Vitor também é a mesma coisa. Vitor menos. O Vitor hoje é um pouco mais próximo, né? O Diogo é
tem mais atividades que o Vitor, eu imagino que você que tenha, né? Então, cara, eu acho massa essa relação sua, que vem de anos, assim. Com o Vitor, cara. Eu queria estar lá naquele primeiro TLC. Eu queria estar lá. Queria ter Com o vivido Vitor é raro também o dia que a gente não briga, cara, mas... Não, e o Wesley já colocou na agenda que dia que nós vamos brigar. E já colocou, Caio, ele já não tá me preparando Pra isso. Eu sou, cara, você sabe que nós vamos brigar. Você não tô sabendo nada. Vai Não, sim, não, ué, então faz uma parte parte, faz parte do laço Não, de beleza, mas relacionamento. assim, e aí, como é que é essa briga aí? Ele, não, você tá preparado? Não, eu não preparo pra... Aí você quer Relaxa, lá. termina bem. Termina bem, mas faz parte desse amadurecimento, do fortalecimento da relação. Precisa Aí ter. eu pensei, eu vou montar um podcast com esse cara quer brigar comigo. Mas, Cara, em 2015, nós iniciamos um projeto no TLC chamado TLC Partilhar, Evangelizar. E a ideia era, ao longo da semana, ao longo de todos os dias, a gente ler e mandar uma meditação em áudio no WhatsApp do Evangelho do dia. E aí nós começamos a fazer esse projeto. Teve um período que a gente fez vídeo nos sábados. E o nosso sonho era que aquilo ali crescesse, não foi possível, não foi pra frente. E hoje a gente está ao vivo nas madrugadas e agora começando um podcast. Ali foi um ensaio, amigo. Deus é Foi uma massa. preparação. Deus é massa. Quero agradecer. Lá naquela época, o senhor prometeu uma ilha de edição. Vai chegar a sua hora, Diogo. Nós vamos ter Beleza, que... Nós vamos no perfeito. próximo podcast estar tomando um açaí do Açaí Food, alimentado com Patrocinador energia da oficial. Green, usando um perfume da Macaparis. Isso aí. E nós vamos estar patrocinado. E aí nós vamos comprar os monitores que precisa, o computador que precisa, os microfones que precisa. Tudo no seu tempo. mas nós Calma. estamos precisando é dele aqui. Deixa ele É quietinho. isso aí. Vamos arrumar, Deixa o vamos- bolso quieto, né? Deixa quietinho que nós vamos administrar Nós vamos isso. chegar Nós ali. vamos chegar lá. Porque assim, o modéstia à parte, o Deus tem feito maravilhas na vida da gente. A gente partilha esses momentos aqui e é incrível como Deus proporciona essas situações. Pô, cara, vamos imaginar que o Diogo, o Wes e eu estaremos aqui hoje, batendo esse papo, gravando esse bate-papo. Inclusive, você estava com receio do dia que o Diogo viesse, não estava? Cara, tava me preparando, porque assim, nervoso. quando Deus tocou no meu coração que era possível fazer um podcast, que isso veio, assim, eu confesso, eu tenho muito pouco entendimento do que é a voz de Deus, o que é eu querendo. Então, assim, até eu conseguir fatiar isso da minha cabeça, não foi um negócio muito fácil. Então eu venho Diogo, lá, eu tô agarrado com o Diogo, rapaz. Vem Diogo da minha cabeça toda hora, Diogo. Ué, tem que pôr o Diogo aí nesse negócio aí. Não, cara, fica tranquilo que eu já tenho uma lista de convidados aqui na sequência, então tá bom. Mas tem que ter uma foto do Diogo aí com o braço aberto aí. Não sei porque mostrou a foto. Ele foi achou a foto lá. Pá, tá aqui a foto do Diogo aqui. Igualzinho Deus mostrou pra mim. Então, assim, eu acredito que o podcast ele vai ser uma ferramenta não para divulgar o próprio podcast, mas vai ser para divulgar a live de 2h59 da madrugada, que é o que acontece todos os dias. O podcast vai ser aquele onde as pessoas vão poder assistir lá no consultório do médico, que às vezes não tem acesso a nada, fica aquelas revistas repetidas ali, ninguém tá falando de Deus com ele. O podcast vai trazer essa informação para as pessoas. Você que tá aí. Você que tá aí desinformado, deixa lá no Google. Hoje só se tem lixo na internet para seus filhos, para sua família. Não que nós vamos trazer um conteúdo extraordinário, mas Deus humildemente está nos capacitando aqui para levar essa mensagem para você. E nós vamos tentar levar essa mensagem que Ele quer dizer para nós. É lá no consultório, é o cara na oficina mecânica que tá lá aguardando. O cara, pô, você é irmão nosso aí, cara. Bota o podcast para rodar aí pros seus clientes. Entendeu? Eu penso que Deus vai espalhar essa mensagem. Daqui a pouco vai vir outro movimento. Pô, que bacana a ideia desses meninos que fizeram aí. Vamos fazer do nosso jeans aqui, por exemplo? Legal. Vamos gravar também, cara? Vamos começar a perder isso. Porque, ó, eu não tenho afinidade. Eu tive que adaptar a estar aqui falando com vocês em público. Eu sou uma pessoa comum. Pouca de mucela. Pouca de mucela. E Deus vai capacitando e isso vai espalhar para as pessoas. Deus passou... Cara, o que Deus quando começou a falar... Veio uma frase que é hoje a frase do podcast, que é se tenho o hoje e tenho tudo. É bem impactante, pô. Eu não posso deixar de fazer isso, a energia não pode esfriar. Se eu tô vivo aqui hoje, se eu tô respirando, se eu tenho o que comer, se eu tenho uma esposa, se eu tenho filhos, se eu tenho amigos, eu tenho hoje, eu tenho tudo.
Vão partilhar isso aí, vão fazer, vão acelerar esse movimento, vão com muito sacrifício, que tem dia que a gente não consegue, e mesmo assim tá aqui. Eu tô gripado, o Diogo tá gripado, na outra gravação eu tossi mais, eu passei mal, dei febre. Cara, mas vamos fazer. Não vamos deixar de fazer. Igual, sabe o que eu acho interessante, Wesley? Você me motiva, cara. Você me motiva. Eu chego lá 2h59, talvez eu sou o que menos reza na madrugada. Uma vez eu comentei com você, às vezes eu ligo na madrugada, eu não percebo nem que eu dormi no meio. Mas só que você tá vendo lá que subiu o meu nome, é essa energia que eu quero que você receba lá. O cais abriu, o cais tá ali. O cais, só de você ter acordado para entrar poucos minutos, você não sabe o quanto isso é forte, né, velho? É muito forte. Eu Muito me forte. espelho nessa energia que o Wesley tem Muito para rezar forte. de madrugada. E confesso, se um dia eu esfriar, pode acontecer, não é meu desejo, mas que você sabe que você já fez a diferença na minha vida. E o Diogo tem aqui hoje, fez a diferença na minha vida. O Bruno teve aqui hoje, fez a diferença na minha vida. O Gessé tá fazendo a diferença. O seu filho tá aqui, tá fazendo a diferença para mim. Amém. Então eu quero que essa energia circule para as pessoas e vamos espalhar essa energia, que não seja só do Exército, que seja de outros movimentos também, né? Não é bom? Amém. Forte. Ô, Diogo, cara, o que vier no coração, você vai falar agora, ouvindo essa frase que o Kaiser falou. E aí eu quero que já, depois que você falar o que vier no coração, você já emenda o coração e lê o trecho do diário que você gosta pra gente encerrar. Diogo Machado, Diogo Santos Machado, o filho do seu Nelson, da tia Amélia, Amigo, ó, irmão do Tiago, da Keila, pai da Isabela, Maria Clara, Samuel e a Ana. Diogo, se tenho o hoje, tenho tudo? Tenho tudo. Tenho tudo. Amigo, eu quero te agradecer a todo mundo que, né, nos escutou até agora. E para dizer para vocês que viver Deus é mais simples do que a gente imagina. Viver as experiências com Deus é mais simples do que a gente pensa. Tem muitas pessoas que falam, eu falava isso essa semana na oração da madrugada, as pessoas às vezes estão perdidas, por onde que eu vou começar? Eu falava, começa pela Santa Missa. Uma vez eu vivendo esses conflitos na minha vida, Deus falou, eu querendo fazer curso de Padre Paulo Ricardo, eu querendo ler livro de Santo Agostinho, eu querendo ler livro de fulano, de Beltrano, Deus falou, não, vá só à Santa Missa. Hoje nós temos todos os instrumentos possíveis ao nosso redor, livro, tem igreja, missa o tempo inteiro. Então viver Deus é mais simples do que a gente imagina. E uma forma de você viver Deus de madrugada, penitencialmente e oracionalmente, é com o Exército 259. Então você que não conhece, reze conosco, venha conosco e saiba que é uma alegria muito grande participar desse movimento, nem que seja um pouquinho. E dizer para você que esse movimento hoje faz parte do meu alimento espiritual. Obrigado, Wesley. Obrigado, Kaiser. Obrigado, Bruno. Obrigado, Gessé. Vai ser uma alegria e eu quero participar mais vezes. Permita-me participar, porque eu posso participar mais vezes. Muito feliz de estar aqui. Não queria esse tempo todo. Eu falei 1 hora, já são 1h40 de podcast, eu acho. Mas obrigado. Obrigado que essa história, que esse bate-papo possa entrar no seu coração e, de fato, tocar segundo a vontade do nosso Senhor. Amém. Amém? Vamos ler, vamos rezar primeiro e a gente encerra com o Diário de Santa Faustina. Você aí onde você se encontra agora, eu não sei se você está no seu carro, você está na sua casa, você está no seu trabalho, feche os seus olhos. E agora nós vamos falar com o Senhor. Senhor Jesus misericordioso, nós agora neste momento te rogamos, te pedimos por tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor. Que seja feita a vossa vontade sobre a minha vida e não a vontade minha. Que seja feita a vossa vontade na minha história. Que o Senhor possa me conceder sabedoria pela força do vosso Espírito para compreender essa vontade na minha vida. Quero aqui rezar por todo o Exército 259, por todos os membros, por todos os participantes, por todas as famílias que rezam conosco na madrugada, por todos aqueles que ainda irão vir rezar conosco na madrugada, Senhor. Conceda-os paz, tranquilidade, proteja-os, guia-os e faça com que esses homens, mulheres, sejam servos fiéis, servos sedentos, Senhor, dos vossos ensinamentos, servos que vivem verdadeiramente
a vossa misericórdia. E como diz o Senhor lá na Santa Faustina, lá no parágrafo 300 do Diário de Santa Faustina, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Eu repito, a humanidade não encontrará paz enquanto não se voltar com confiança para a minha misericórdia. Que esse movimento, que este grupo seja instrumento para divulgar cada vez mais a misericórdia de Deus e que nós, participantes, possamos viver com confiança esta misericórdia divina. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Estando no meio de nós, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, Ele próprio nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vai, boca de mucela. Você que está aí nos assistindo até agora, nesse momento incrível, muito obrigado pela sua atenção. Fique em paz e que o Senhor vos acompanhe. Se inscreve lá, curte, compartilha e clica no sininho. Falou tudo. Gente, beijo no coração. Até a próxima, com a graça de Deus. Podcast Exército 259. Vem rezar com a gente. De madrugada, a concorrência é menor.